Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Criador de finais. Outosher009 efetuou login. Gato romântico. A água parada está aqui. Outosher009. Não somos todos água parada que já está apodrecendo neste jogo sem importância? Por que vocês ainda estão jogando aqui? Já se passaram mais de 10 anos desde que este jogo foi lançado. Covabunga. Olhe primeiro no espelho e pergunte a si mesmo. Outosher009. Kang Jin-ho riu da resposta que veio de trás do monitor. Lenda dos Heróis 2. Já se passaram 10 anos desde o lançamento do jogo, e uma terceira parte já foi lançada. No entanto, ele ainda é um clássico entre os jogadores veteranos. Mas por que as pessoas jogam jogos com mais de 10 anos? Porque é divertido. Que outros motivos eles precisam para jogar? Na verdade, havia mais uma razão decisiva. Kang Jin-ho foi um dos jogadores mais antigos de Legend of Heroes 2. Não, ele atingiu o nível mais alto e ganhou o status de água podre. Ele era um ranqueiro. E nessa sala de bate-papo, havia mais um sujeito podre que era tão ruim quanto Kang Jin-ho. Tempestade Amarela. Você chegou, Boxer? Pronto para descer para o segundo lugar? Outosher009. Ah, você ainda está sonhando? Por favor, nem olhe para as árvores que você não consegue escalar. Yellow Storm, besteira. Dessa vez eu vou ficar em primeiro lugar. Outosher009. Sim, sim. Todos têm a liberdade de sonhar. Você tem o direito de sonhar. Gato romântico. Calha a boca vocês dois. O ranking deste mês já está no ar. Legend of Heroes 2 anunciava a classificação dos servidores todo mês, somando vários pontos ganhos no jogo, como ataques de tempo. E essa tabela de classificação, que já durava tanto tempo, se tornou o campo de batalha das águas turvas. Primeiro lugar, Outosher009, 315.234.999 pontos, 23 meses consecutivos. Segundo lugar, Yellow Storm, 315.234.125 pontos, 22 meses consecutivos. Terceiro lugar, Yellow Storm, porra. Que porra é essa? Está quebrado. Ah, olha só todos os erros de digitação. Você deve ter tido um colapso nervoso. Gato romântico. Acho que consigo ouvir o som de tremor. Parecia que ele realmente conseguia ouvir um som trêmulo. Depois de engolir em seco nervoso e suspirar de alívio ao ver os resultados, Kang Jin-ho caiu na gargalhada. Outosher009. Ah, você viu? Outosher009. Você é eternamente o segundo lugar. E etc. Segunda classe. Número 2. Tempestade Amarela. Sou Guios de Gudigdigos. Chegou. Colapso mental. Covabunga. É mais divertido provocar porque ele reage assim. Asterisco balança a cabeça asterisco. Outosher009. Ah, foi divertido. Vou ter uma boa noite de sono. Boa noite para você também. Yellow de segunda classe. Esforce-se mais no mês que vem. Yellow Storm. Ei. Porque a diferença entre nós é de apenas 800 pontos. Outosher009, certo. Não sei porque você não conseguiu esses 874 pontos. Ah, essa é a diferença entre o primeiro e o segundo lugar? Yellow Storm. O uso de linguagem abusiva está sujeito a sanções. Yellow Storm. O uso de linguagem abusiva está sujeito a sanções. Yellow Storm. O uso de linguagem abusiva está sujeito a sanções. Yellow Storm. O uso de linguagem abusiva está sujeito a sanções. Yellow Storm. F asterisco 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 é uma exclamação, não um xingamento. Outosher009. Enfim, vou dormir. Boa noite. Sonhe comigo, corações negros. Yellow Storm. O uso de linguagem abusiva está sujeito a sanções. Alguns minutos depois, quando uma nova conversa não apareceu na sala de bate-papo, as outras águas podres segurando pipoca em uma mão e assistindo ao evento mensal começaram a falar novamente. Gato romântico. O que eles realmente foram para a cama? Covabunga. Norfolk foi dormir? Ele não tem mais nenhuma palavra? Ah, eles estão sempre em primeiro e segundo lugar na ordem. Como um casal que envelhece junto. Covabunga. Será publicado como um romance BL sombrio. Merda. Eu imaginei. Gato romântico. O que aconteceu? Não sei sobre o Boxer, mas se for o Norfolk, é normal que ele haja precipitadamente e fale bobagens. Os dois realmente foram para a cama? Outosher009 saiu, e Yellow Storm foi desconectado. Kang Jin-ho entrou nas Pleiades. A Hong-Yo reentrou nas Pleiades. Outosher e Yellow Storm são referências aos rivais profissionais de StarCraft da vida real, Boxer e Yellow. Até mesmo seus nomes verdadeiros Kang Jin-ho e Hong-Yo-He também são referências aos seus equivalentes da vida real, Lin Yovan e Hong Jin-ho. Nos House originais, Kang Jin-ho era na verdade Lin Jin-ho, mas o autor o alterou para Kang Jin-ho na versão revisada dos capítulos. Conde Bayer. Antigamente era uma famosa família de espadachins, e seu chefe era o Marquês da Fronteira Norte do Reino de Salem, mas tudo isso ficou no passado, pois agora eles são apenas um antigo clã familiar. Mas mesmo assim, eles eram a família Bayer. Mesmo que o pai e o filho tenham caído e sua família tenha declinado em aproximadamente 3 anos, eles ainda mantiveram sua posição no último lugar das 12 famílias do norte. Na mansão do tal Conde Bayer, havia um homem lutando no quarto do segundo filho, que era chamado de Angústia do Conde Bayer, Era um garoto no final da adolescência que segurava a cabeça e soltava gemidos estranhos. Ele tinha cabelo azul escuro, um rosto branco e esguio e um par de misteriosos olhos verdes que se misturavam para destacar sua boa aparência, mas agora, ele estava pensando em sua situação enquanto olhava para si mesmo. O menino se chamava Jude Bayer, também conhecido como segundo filho do Conde Bayer. O menino agora refletia enquanto olhava fixamente para o espelho pendurado na parede. Essa semelhança é totalmente real?
Tudo que ele viu no espelho é real? O fato de Jude Bayer agora ser Jude Bayer. A frase parecia um trocadilho, mas Jude estava falando sério. Ele também estaria, porque era Jude e Kang Jin-ho ao mesmo tempo. Não importa como eu olhe, este é o mundo de Legend of Heroes 2. 2 dias se passaram desde que Jude despertou sua memória como Kang Jin-ho, e esse tempo de 2 dias não foi curto. O nome, Jude Bayer. A situação do Conde Bayer. O reino de Salem e suas circunstâncias circundantes. Nenhum deles era inconsistente com Legend of Heroes 2. Pleiades. Um mundo que é o pano de fundo de toda a série Legend of Heroes. Vamos encarar a realidade. Este mundo é Pleiades, e eu sou Jude Bayer. Parecia um pouco diferente de simplesmente entrar em um jogo, o que era comum em romances e manhas, histórias em quadrinhos. Em vez disso, a situação parecia como se ele tivesse nascido como Jude Bayer e depois se lembrasse de sua vida passada como Kang Jin-ho. Então, mesmo que ele tivesse se tornado Jude, quase não parecia fora do lugar. Porque desde o começo, ele era Jude Bayer e Kang Jin-ho ao mesmo tempo. Jude levantou a cabeça e olhou novamente para o espelho. Ele viu a bela vista de um rapaz bonito e de aparência superior, sentado em frente ao espelho. Eu sou bonito. Ele não era apenas bonito, ele era extremamente bonito. Jude se levantou do assento e olhou ao redor da sala. Era espaçoso, agradável e limpo. Parecia ser maior do que a vila em que ele morava quando era Kang Jin-ho e embora os móveis mostrassem sinais de idade, não se pode negar que todos os móveis eram itens de luxo. Jude considerou sua situação objetivamente. A diferença entre os dias de Kang Jin-ho e os dias de Jude. Ele era jovem novamente, uma dúzia de vezes mais bonito do que antes, e havia se tornado um nobre de berço. Foi absolutamente perfeito. Foi uma evolução a ponto de ele sentir vontade de aplaudir. Mas então Jude pensou, mas isso não é uma merda? Não foi por causa de Jude. Embora Jude Bayer fosse um personagem com algumas falhas entre os personagens de Legend of Heroes 2, o maior problema está no fato de que este era um mundo de Legend of Heroes 2 em si. O cenário de Legend of Heroes 2 não era um mundo de fantasia pacífico. Não, era um mundo de grande tribulação, demônios desceram do mundo demoníaco, e anjos desceram para lutar contra eles. Todos os países e raças do continente estavam envolvidos e mortos na guerra. Em suma, era um mundo destinado ao apocalipse. Tive sorte de não ser a terceira parte. Legend of Heroes 3 lida com as consequências da guerra entre anjos e demônios, onde todas as nações humanas entraram em colapso. Se ele tivesse entrado em Legend of Heroes 3, ele não estaria sentado olhando no espelho daquele jeito, mas teria sido mordido e despedaçado por monstros. Como esperado, só há um caminho. Ele deve se tornar forte, para que quando chegassem os tempos de grande tribulação, ele pudesse suportá-los. E se possível, ele deve se tornar forte o suficiente para proteger a si mesmo e aqueles ao seu redor. No mundo real onde Kang Jin-ho vivia, havia claramente limitações para os humanos se tornarem fortes, mas este era Pleiades, o mundo de Legend of Heroes. Era possível para um indivíduo aqui demolir montanhas e se tornar um poder absoluto capaz de abalar o céu. Bem, a autenticidade disso é questionável, mas continuando. Por um momento ele olhou para seu antebraço fino, mas logo se decidiu e cerrou o punho novamente. Vamos fazê-lo. Ele consegue. Ele deve fazer isso. O próprio Jude é o Tosher 009. Não foi ele a água podre que manteve o primeiro lugar na lista de classificação de servidores por impressionantes 23 meses. Então, Jude decidiu considerar primeiro a situação de Jude Bayer. Jude Bayer, o segundo filho do Conde Bayer. Ele vem da família Bayer, que produziu guerreiros extraordinários por gerações, mas ele mesmo não domina nenhuma das noções básicas de espada. Claro, ele não era apenas um cara inútil, ele era um dos personagens jogáveis. Jude certamente tinha talento. Não era apenas um talento comum, mas um talento verdadeiramente incomparável. Sheo Mujishi, corpo marcial celestial. Como o nome indica, é um talento celestial para artes marciais. Mas tem uma carta armadilha aqui. Jude nasceu com uma normalidade nos meridianos yin de todo o corpo, chamada Gyeojumonmak, 9 meridianos yin separados. De vida curta, fraco, incapaz de usar mana, mas possuindo uma quantidade enorme de energia yin. Esses foram aproximadamente os efeitos de Gyeojumonmak. Ele era um gênio azarado que nasceu no mesmo corpo de Sheo Mujishi e Gyeojumonmak. Esse era o garoto chamado Jude Bayer. Eu não poderia ter sido simplesmente Leon? Ou Maximilian? Em Legend of Heroes 2, onde havia vários personagens jogáveis, Maximilian era o personagem principal do jogo. Um personagem trapaceiro que nasceu com grande talento tanto para espada quanto para magia. Era o chamado personagem título preparado pela equipe de produção para permitir que os iniciantes vissem o final do jogo. Então, Maximiliano também estará aqui, certo? Maximiliano não foi o único. Havia uma grande possibilidade de que todos os personagens de Legend of Heroes 2 existissem aqui. Isso está me deixando animado sem motivo. Ele tinha acabado de lamentar ter caído neste mundo, mas este era Legend of Heroes 2. Seu coração começou a palpitar quando ele pensou que seria capaz de conhecer os personagens da Lenda dos Heróis 2 materializada. Ok, se é isso, tudo o que preciso fazer é tratar meu Gyeojumonmak. Então o corpo marcial celestial começará a florescer. Claro que não foi uma tarefa fácil curar Gyeojumonmak. A evidência era que o Conde Bayer não tinha conseguido fazer nada sobre o Gyeojumonmak de Jude até hoje. Mas há um jeito. Como a água podre de Legend of Heroes 2, ele era um jogador que conhecia vários tratamentos para Gyeojumonmak. No entanto, conhecer e executá-los eram coisas diferentes. É possível obter um remédio com seu corpo atual, que está fraco por causa de Gyeojumonmak? Não importava o quanto ele pensasse nisso, era impossível. Não era algo que ele pudesse
fazer sozinho, mas esse não seria o caso se ele pudesse deixar isso para outros. Todos os métodos que ele conseguia imaginar eram bem complicados, e ele se perguntou se os membros da família Bayer acreditariam nas palavras de Jude. Preciso de aliados. Alguém que acreditará e executará as palavras de Judas. Alguém que estará ao lado de Jude a qualquer hora e em qualquer lugar. Mas foi então. Jovem mestre, posso entrar? A voz que ele ouviu do lado de fora do quarto era Maja, a empregada exclusiva de Jude. Empregada doméstica exclusiva. Embora fosse um mundo onde uma grande tribulação foi prevista e ele tivesse um corpo com Gyeojumalmak, Jude achava que sua vida era muito melhor agora do que quando ele vivia como Kang Jin-ho. Após seu breve lapso de pensamento, Jude imediatamente levantou a cabeça e disse: "Ah, está tudo bem." Com sua permissão, Maja abriu a porta silenciosamente e entrou. Ela era uma mulher de 20 e poucos anos, com cabelo azul preso impecavelmente, e sua expressão fria desmentia sua beleza atraente. Assim que entrou na sala, Maja fez uma reverência para Jude e disse imediatamente: "Lady Cordelia Chase, sua noiva, está aqui para visitá-la." Ah, visitar uma pessoa doente. Pensando bem, ele pensou, valeu a pena vir aqui. Quando despertou suas memórias passadas como Kang Jin-ho, lembrou-se de um monte de coisas sem sentido. Além disso, Jude não era normalmente considerado uma pessoa doente aqui? O que devo fazer? Ele despertou as memórias de Kang Jin-ho, mas as memórias de Jude não desapareceram. Em outras palavras, conhecer sua noiva Cordelia não foi problema algum. Cordelia. Ela era uma garota incomparavelmente bonita, com cabelos ruivos quase rosados. A proporção de pessoas bonitas e bonitas aqui não era muito alta? Aliás, os personagens originais do jogo não eram todos assim? De qualquer forma, se for Cordelia Chase, Kang Jin-ho sabia muito sobre ela. Chase, a famosa família de bruxos. Se a família de Jude, os Bayer, era uma família famosa de espadachins, a família Chase era uma família famosa de bruxos. É claro que ambas as famílias estavam agora mais fracas em comparação ao passado. De qualquer forma, Cordelia Chase era uma personagem bruxa, nascida com um talento mágico bastante excepcional. Ela não tinha um talento natural como Jude, mas em vez disso não tinha uma fraqueza como Gyeojumalmak, o que a tornava mais fácil de controlar no jogo. Estou nervoso. Ele não imaginava que conheceria sua noiva, que também é uma personagem jogável em Legend of Heroes 2. Jovem mestre? Ah, sim, tá. Vou vê-la agora mesmo. Quando Jude respondeu prontamente, Maja hesitou por um momento, mas logo assentiu e deu um passo para trás. Ela está esperando na sala de estar. Depois que Maja disse isso, ela começou a assumir a liderança e o guiou até o local. Sou um verdadeiro nobre. Foi uma experiência nova para ele, mas ao sair do corredor, Jude percebeu que aquela era a casa de uma família nobre, uma residência que outrora ostentava grande poder. Era um salão que enfatizava a praticidade em vez do esplendor, mas era tão grande e imponente que parecia que ele estava caminhando em um grande castelo em vez de uma mansão. O senhor Jude Bayer chegou. Maja, que levantou a voz quando estavam em frente à porta da sala de estar, abriu a porta com um movimento contido. Ao contrário do salão, que dava uma impressão severa, a sala de estar era bem decorada. Lá dentro, havia uma garota de cabelos ruivos quase rosados, e uma cavaleira bem ao lado dela, que servia de acompanhante. Cordelia Chase, noiva de Jude Bayer. Jude engoliu em seco ao entrar na sala de estar. Encarou Cordelia com um sorriso natural. Mas logo depois, no momento em que ele fez contato visual com Cordelia, Jude arregalou os olhos. E Cordelia também. Os dois gritaram quase ao mesmo tempo. "Por que você está aqui? Jovem mestre?" "Perder?" O acompanhante de Maja e Cordelia, um cavaleiro, disse quase simultaneamente. Isso porque Jude e Cordelia se olharam do nada e agiram de forma estranha. "Por que eles estão aqui? Não viemos aqui para encontrar o visitante? Não é porque viemos aqui para visitar?" Enquanto Maja e a cavaleira pensavam racionalmente, Jude se acalmou e pensou na garota à sua frente. Assim como ele, Cordelia também estava cheia de emoções, como confusão, surpresa e assim por diante. O que está acontecendo? Por que a Yellow Storm me vem à mente quando a vejo? A garota na frente dele, Cordelia, era tão linda que a palavra, incomparável, poderia ser atribuída a ela. O eterno segundo lugar, Yellow Storm, não teve nada a ver com a noiva de Jude. Mas era estranho. Quando seus olhos se encontraram, o jogador chamado Yellow Storm veio à sua mente. Foi bom dizer que foi uma sensação absoluta. Além disso, era importante notar que a outra pessoa demonstrou uma reação semelhante à dele. Sem chance. Ela é realmente aquela tempestade amarela? Era uma história estonteante, mas não era impossível. Em primeiro lugar, Otosher 009, que era Kang Jin-ho, também se tornou Jude Bayer. Com licença um instante. Eu também. Quando Jude falou hesitantemente primeiro, Cordelia também respondeu indecisa. No entanto, a maneira como ela olhava para o lado dele também era incomum. Primeiro. Por favor, sente-se. Sim. Depois que os dois se sentaram, Maja e a cavaleira inclinaram a cabeça diante do constrangimento dos dois, mas foi apenas por um curto período. Maja trouxe o chá recém-preparado, e Jude continuou a trocar olhares estranhos com Cordelia. Vamos testá-la. Ele não sabia se sentia algo, mas achava que ela também sentiria algo parecido. Se a outra pessoa realmente fosse Yellow Storm como ele se sentia, pareceria que uma catástrofe aconteceu, mas se realmente for, ele provavelmente entenderia. Oiê! Olá, Yellow Storm. A voz de Jude tremeu porque ele estava envergonhado de dizer aquilo, mas sua reação foi correta. Cordelia estremeceu por um momento e seus olhos se arregalaram. Olá, Alt. Olá, Otosher. Cordelia também falou baixinho, e no momento em que Maja e a cavaleira inclinaram a cabeça novamente, Jude cravou a cunha. Ei, você também? Ei, eu também. Jovem mestre? Perder? O rosto de Maja e da cavaleira agora tinha uma expressão séria de preocupação. Por que os dois estão agindo desse jeito de repente?
Mas Jude não se importava nem um pouco com a reação daqueles dois. Loucura! Você é mesmo a tempestade amarela? Quando ele falou com os olhos, o outro deu uma resposta semelhante. Jude respirou fundo primeiro. Ele queria fazer várias perguntas imediatamente, como o que aconteceu e quando ela se tornou Cordélia, mas lá estavam Maja e a Cavaleira. Portanto, Jude tentou falar indiretamente com ela. Coop reinicia às 9 horas, 9. Um dos conteúdos de Legend of Heroes 2 é um modo cooperativo que reinicia todas as noites às 12 horas, o que significa que ele era reiniciado à meia-noite. 9 horas refere-se à direção das 9 horas e 9 significava 9 quarteirões abaixo, ou seja, 18 metros abaixo das coordenadas de entrada. Portanto, a interpretação das palavras de Judas foi a seguinte: vamos nos encontrar à meia-noite no canto do meu jardim. Honestamente, seria difícil para um jogador normal de Legend of Heroes 2 entender o que ele quis dizer, mas seria compreensível se fosse a água podre Yellow Storm. E de fato, Cordélia assentiu e disse num sussurro: entendido. Era um termo de rádio que significava compreendido, e é uma das maneiras peculiares de falar do Yellow Storm. Fico feliz que você pareça saudável. Já está tarde hoje, então voltarei e te verei na próxima vez. Foi um prazer conhecê-lo. Aguardo ansiosamente a sua próxima visita. Bem, eles não poderiam ter uma conversa adequada aqui. Então, depois de decidir quando e onde se encontrar, eles encerraram rapidamente a reunião. Quando Cordélia e Jude se levantaram depois de conversarem, foram Maja e a Cavaleira que ficaram confusas novamente. Vê, você já vai? Perder? Ela ficou tão surpresa que o rosto normalmente inexpressivo de Maja agora estava cheio de surpresa. Entretanto, Jude e Cordélia já haviam chegado a um acordo e trocado cumprimentos. Jude riu sem jeito e viu Yellow Storm partir. Não, Cordélia, que também saiu com um sorriso sem jeito e um passo rápido. Jovem mestre, o que está acontecendo? Sim. Que situação era essa? Mas Jude tinha pelo menos certeza de uma coisa: o aparecimento de um aliado que estaria ao seu lado e acreditaria nas palavras de Jude. Olhando para a entrada da sala de estar de onde Cordélia havia saído, Jude cerrou o punho. Asterisco, asterisco, asterisco. O pai de Jude Bayer, o Conde Bayer, estava em uma expedição ao norte com seu sucessor, Gael Bayer, que é o irmão mais velho de Jude. Era uma expedição anual de pequena escala onde eles subjugavam monstros do norte, e o período entre a partida e o retorno durava um mês. De qualquer forma, a parte silenciosa da casa estava ainda mais silenciosa. Isso porque a maioria dos servos ali presentes partiu na expedição seguindo seu pai e irmão. Depois de terminar o jantar sozinho no quarto, Jude esperou impacientemente pela meia-noite. E finalmente chegou a hora mais profunda da noite, a meia-noite. Jude saiu furtivamente do quarto e correu para o jardim. Ainda era verão, mas o ar da noite estava frio, pois eles estavam na parte norte do país. Ela virá ao lugar certo? De pé sob uma grande árvore no local prometido, Jude olhou para o céu noturno com uma expressão ansiosa. Estou realmente nas Pleiades. Havia 2 luas pairando no céu. Selene e Helene, deusas gêmeas que iluminavam o céu noturno. Na verdade, as 2 luas pareciam ainda mais bonitas e misteriosas do que quando vistas pela tela do monitor. Ei! Foi naquele momento. Com a voz baixíssima que surgiu do nada, Jude ficou alerta e olhou para a parede para identificar o dono da voz. A dona da voz era uma garota ruiva que usava um capuz marrom bem passado, que lembrava as vestes de um monge. Tempestade amarela. Outosher 009. Falando baixinho, a mesma vozinha retornou. Uau! Cordélia atravessou o muro usando magia e olhou para Jude com um rosto cheio de emoções confusas. Sério? Sim, é verdade. Eles apenas confirmaram os apelidos um do outro. É muito parecido. O que? Mesmo que você seja louco, ainda é bom ver você. Ao ouvir as palavras de Cordélia, Jude assentiu. O mesmo se aplicava a ele. Ele pensou que tinha caído sozinho em um mundo completamente diferente, mas conhecia um rosto? Não, ele estava feliz em ver outra pessoa como ele. Desde quando? 2 dias atrás. E você? 2 dias atrás também. Aconteceu de repente quando você abriu os olhos? Sim. Jude e Cordélia se agacharam debaixo da árvore e se entreolharam sem dizer nada primeiro. Foi Cordélia quem abriu a boca novamente. Ei, você não deveria ser um cara? Como você fez uma garota pular o muro da casa de um homem? Que discriminação sexual é essa de repente? E você não conhece Jude? Jude Bayer, Geujo Malmak. Como eu vou atravessar o muro? E quando ele pensou sobre isso, não era só isso. E há quanto tempo você é mulher? Desde o nascimento. Desde que eu nasci, seu louco desgraçado. Após a confissão de Cordélia, Jude esfregou os olhos e logo falou com uma voz um tanto envergonhada. Yellow Storm era uma mulher. Então você era um homem? Eu era um homem. Eu era uma mulher. É mesmo? Certo. Por outro lado, eles se conhecem há 5 anos, mas nunca conversaram no chat de voz comum. Quando se conheceram no jogo, se conheceram como personagens do jogo, então não havia nada que pudessem reconhecer sobre o sexo real um do outro. Não é isso que realmente importa agora. Quando Jude falou, Cordélia sentiu, embora tivesse uma expressão um pouco amarga. O que importava era que Outosher 009 se tornou Jude, e Yellow Storm se tornou Cordélia, e que este mundo era um mundo de Legend of Heroes 2. Jude decidiu começar com o básico primeiro. E você? Quer dizer, em vez de me sentir dentro do jogo, era mais como se minha vida passada fosse Outosher. Então, pensei que fosse a mesma coisa para você também, Yellow Storm. Eu também. Sinto mesmo. À primeira vista pode não haver muita diferença, mas na verdade, havia uma diferença crucial entre os dois. Se eles poderiam ou não retornar.
Se eles realmente tivessem reencarnado nas Pleiades, o mundo de Legend of Heroes 2, o destino de retorno não existiria. Eles nasceram de novo neste mundo, então para onde iriam para retornar? Mas nem Jude nem Cordelia pensaram profundamente sobre isso. Embora tivessem fortes sentimentos pelo fato de serem Jude e Cordelia agora, havia também questões mais importantes que precisavam resolver. A Grande Convocação. Um evento que ocorreu quando todas as condições necessárias estavam reunidas, fazendo com que anjos e demônios descessem. No início, ele só pensava em ser forte o suficiente para sobreviver no tempo da Grande Tribulação, mas isso não era suficiente agora. Eles tinham que impedir a Grande Invocação que traria destruição ao mundo. Claro, era uma história desoladora. A descida de anjos e demônios foi de fato o destino do mundo das Pleiades. Não importava o quão ruim ele fosse, era demais para ele fazer tudo sozinho. Mas se ele não estiver sozinho, se o primeiro e o segundo lugar no ranking de servidores estivessem juntos. Gosto das nossas escolhas de personagens. Jude Bayer e Cordelia Chase. Ambos eram personagens não convencionais e estavam longe de serem fracos, mas os personagens que eles escolheram, sobre os quais ela falou, não se baseavam apenas na performance de seus personagens. Cordelia disse com um sorriso amargo. É perfeito para compartilhar. Bingo! Jude era um guerreiro e Cordelia era uma feiticeira. Como acontece com todos os bens deste mundo, havia um limite para o número de habilidades e itens existentes em Pleiades. Se Jude e Cordelia fossem personagens trilhando o mesmo caminho, eles inevitavelmente interfeririam no crescimento um do outro. Mas ambos eram guerreiros e magos, então podiam compartilhar os bens das Pleiades entre si, como disse Cordelia. Nunca pensei que formaria um partido aqui, algo que não faço há 5 anos. Você tem razão. Este mundo é realmente horrível. Era ridículo reencarnar no mundo de um jogo, mas ele não conseguia acreditar que reencarnara com a eterna segunda colocada. Além disso, eles também estavam noivos. De qualquer forma, gostaria de pedir sua cooperação. Que cooperação? Tenho que tratar do meu Gyojumon-mak. Ele não é curado automaticamente durante um evento? De fato, era verdade. No jogo, depois de começar como Jude Bayer e passar meio ano, um evento deveria acontecer onde o Conde Chase enviaria ao Conde Bayer a cura de Gyojumon-mak. Em outras palavras, significava que se ele apenas esperasse calmamente, ele poderia curar completamente o Gyojumon-mak. Mas a pergunta de Cordelia, Jude disse estalando a língua. É por isso que você está eternamente em segundo lugar. O que você disse? Ei, seja sincero. Você nunca interpretou o Jude, né? Isso não é verdade. Eu já tentei isso antes. Sei que cura porque interpretei ele. Mas você concorda com isso? Esperar meio ano para se tratar? Há 6 meses em meio ano, 180 dias em 6 meses e 4.320 horas em 180 dias. Foi uma grande perda de tempo. Cordelia retribuiu com uma expressão amarga a observação de Jude. Então o que você fará? Preciso tratar disso antes. Usando todos os tipos de truques. De uma forma que só aqueles que escalaram a água parada e chegaram ao estágio da água podre conseguem fazer. Chegue mais perto. Jude gesticulou para Cordelia e começou a contar seus planos. Gyojumon-mak se refere a uma constituição na qual a energia Yi interna é tão forte que ocorre uma normalidade em todos os meridianos e a circulação do que não é realizada adequadamente. Portanto, para tratar Gyojumon-mak, era necessário aliviar imediatamente a energia Yin que bloqueava os meridianos. Para tratar a energia Yin extrema de Gyojumon-mak, era necessário seu oposto, algo com energia Yang extrema. Você sabe o que Jude comerá em meio ano? Eu sei. É a carpa Sunfire. Ah, não é mais o segundo lugar. Estou um pouco. Melhor dizendo. Por que você continua dizendo segundo lugar? Cordelia avisou bruscamente, mas Jude apenas riu sorrateiramente. Era divertido quando ele a provocava na janela de bate-papo, mas agora que Yellowstorm havia se tornado uma garota incomparavelmente bonita e mostrado suas expressões, ficou mais interessante. Bem, como você sabe, a carpa fogo solar é uma carpa que possui extrema energia Yang. Então, vamos pescar para pegar a carpa Sunfire? Você é realmente o segundo no servidor? Sou eu? Sou o segundo no servidor? Sim, eu sou o primeiro. Quando Cordelia tremeu e cerrou os punhos, Jude passou para o próximo tópico. Controlar o grau de qualquer coisa era importante. E essa pessoa era um pouco diferente de mim. Eles eram Otosher 009 e Yellowstorm, que ficaram em primeiro e segundo lugar no servidor consecutivamente, mas na verdade, não é exagero dizer que seus estilos de jogo tomaram caminhos completamente diferentes. Eu era um estrategista e ela era uma lutadora. Se Otosher 009 era um estrategista que ganhava pontos por conquistas estudando profundamente o limite dos personagens, eventos e itens que existem no jogo, Yellowstorm era o lutador de combate supremo que aumentava suas pontuações caçando muito. Claro, ambos eram péssimos, então Otosher 009 também era um bom lutador, e Yellowstorm também sabia o suficiente sobre Legend of Heroes 2, mas no final seus majores eram diferentes. Seguindo em frente, Jude apagou as distrações da cabeça e falou rapidamente. Se conseguirmos colocar em nossas mãos um item com poderosa energia Yang, poderemos tratar o Gyojumon-mak muito mais rápido. Eu sei disso, mas havia algo assim por aqui? Cordelia franziu a testa e procurou em suas memórias. Embora houvesse muitos itens com energia Yang além da carpa de fogo solar que Jude havia mencionado, era questionável se Jude e Cordelia conseguiriam encontrá-la sozinhos agora. Tem uma. É perto também. Você sabe do que estou falando, né? É isso. Isso. Ah, teve isso. Cordelia sentiu, como se estivesse lendo um livro coreano sem jeito. Sim, isso. Então, por favor, me ajude a lidar com isso. Você sabe o que precisamos preparar, certo? Ah, eu sei. Sim, eu sei.
O que ela sabe? Jude percebeu perfeitamente que ela não sabia de nada. Jude estalou a língua e decidiu simplesmente dizer a resposta certa. Era divertido provocá-la, mas o tempo não era infinito. Posso simplesmente usar o colar do sol que Leizegan tem. Se você usar o colar do sol de Leizegan. Leizegan? Demônio Leizegan. Cordelia, assustada, pulou do assento e tentou levantar a voz, mas, felizmente, Jude conseguiu cortar suas palavras no meio. Jude rapidamente bloqueou a boca de Cordelia e disse em voz baixa: Ei, vamos nos encontrar em segredo, certo? Meia-noite era uma hora tardia. Ainda bem que a maioria das pessoas na casa seguiu o pai de Jude, que foi em uma expedição. Caso contrário, alguém teria aparecido depois de ouvir o som. Você já se acalmou? Eu tiro a minha mão quando você se acalmar, ok? Cordelia assentiu com a cabeça para a pergunta de Jude. Ok, vou deixar ir, pai. Ei, você está falando mesmo daquele Leizegan? O demônio da lua vermelha, Leizegan? Assim que Jude retirou a mão, Cordelia perguntou rapidamente em voz baixa. Ela parecia perplexa. Sim, o Leizegan da lua vermelha. Você está louco? Como vai derrotá-lo? Não sabe que o nível dele é como um valentão para nós agora? Leizegan da Lua Vermelha era um demônio selado na parte norte do reino de Salem e foi um dos chefes intermediários que apareceram no meio de Legend of Heroes 2. Outosher 009 e Yellow Storm eram águas estagnadas que atingiram o nível de água podre, mas como Cordelia havia declarado, era impossível para eles derrotar o demônio com seu poder atual, que estava no nível de um iniciante no jogo. Jude também admitiu isso. Sim, então como derrotamos? Mas isso é bem típico de você, Tempestade Amarela. Sua cabeça só pensa em caçá-lo. Mas você disse que precisava do colar do sol. É o item que você ganha se matar Leizegan. 500 anos atrás foi o paladino do sol Galuz quem selou Leizegan da Lua Vermelha. Leizegan tirou a vida de Galuz em seu último ataque, pouco antes de ser selado, e no processo, o colar do sol, a relíquia do deus sol que Galuz possuía, foi selado com Leizegan. Como o galo já estava morto, os sacerdotes do deus sol completaram o selo, acreditando que a natureza do colar do sol enfraqueceria o poder de Leizegan. Graças a isso, o colar do sol se tornou o item dropado de Leizegan. Não vamos matar o demônio. Vamos apenas roubar o item. Como? E você não precisa abrir o selo antes para enfrentar Leizegan? Como vamos fazer isso? Eu ainda sou apenas um mago de uma estrela. Sim, e eu tenho uma doença, então não posso nem ser o aldeão A. Então, usaremos o Círculo Mágico de Belastin. O Círculo Mágico de Belastin? Círculo Mágico de Belastin. Se você usá-lo, será possível invocar Leizegan por algum tempo, mantendo o poder do selo. Só precisamos tirar o colar do sol daquele que não consegue se mover por causa do selo e selá-lo novamente. Suas palavras fazem sentido. Belastin era um poderoso mago de barreira que ganhou destaque na segunda metade do período heróico. Com a aplicação adequada de um círculo mágico que restringe seus movimentos, seria possível invocar o corpo principal do demônio preso por um tempo, como Jude havia dito, mantendo o selo de Leizegan. No entanto, não era extremamente complicado? Aquele círculo mágico? Cordelia já havia visitado o site do passo a passo do jogo. Havia rumores de que era um bom círculo mágico para restringir um demônio selado, mas ela desistiu de usá-lo porque achou muito complicado desenhar o círculo mágico, mesmo tendo uma cópia bem ao lado dela. A pergunta de Cordelia, Jude assentiu. Claro que eu sei. Já examinei o círculo mágico para Leizegan várias vezes. Ah, você está dizendo que não consegue desenhar o círculo mágico? E isso não é verdade? Eu também sei desenhar. Quantas vezes eu já desenhei? Porque eu também decorei tudo. É mesmo? Sim, eu também acho. Você é o segundo no servidor, claro. Não tem como não memorizar, né? Jude deu um tapinha em seus ombros enquanto a olhava com olhos cheios de confiança. Enquanto Cordelia tinha um sorriso inquieto com um rosto que parecia que ela estava prestes a chorar. Uau, está tudo revelado no rosto dela. Ele pensou, já sabendo por que ela não usava o chat de voz. Ela parecia o tipo de pessoa que não conseguia mentir. Sim, já que o mago é você, vou pedir para você desenhá-lo. Isso é muito reconfortante. Só vou confiar em você, Tempestade Amarela. É sim. Você confie só em mim. Sim, só em mim. A aparição de Cordelia, enquanto ela se forçava a sorrir de forma insegura, foi um espetáculo. De qualquer forma, vamos fazer com que pegar o colar do sol de Leizegan seja nossa primeira meta de missão. Mas não é um pouco longe? Parece impossível ir lá e voltar aqui em pouco tempo, no meio da noite. O local onde Leizegan foi selado era um templo abandonado no meio das montanhas Belkan. Mesmo estando perto da cidade fronteiriça onde o Conde Bayer e o Conde Chase viviam, ainda era preciso viajar de carruagem durante meio-dia. Sim, era o que eu estava pensando. Tem solução para isso também. O que é? Primeiro, você e eu estamos noivos agora, certo? Sim, e daí? Ao ouvir a palavra noivado, Cordelia pareceu querer fugir dela, e Jude também ficou com a mesma expressão estranha que ela. Tempestade amarela e engajamento. Uma promessa de casamento entre eles. Jude sentiu-se tonto ao pensar nisso, mas, de qualquer forma, usar qualquer coisa disponível era a mentalidade de um estrategista. Então vamos a um encontro. Data? Um encontro numa carruagem. Quem? Vê você e eu. Outosher e Yellow Storm. Primeiro lugar e segundo lugar que se dão bem um com o outro. O que as pessoas na sala de bate-papo diriam ao ver essa situação? O rosto branco de Cordelia ficou ainda mais branco. Em suma, seu rosto tinha uma expressão assustada e ela ficou rígida. Por outro lado, Jude também tinha uma expressão semelhante. Ah, parece que meu furtivo limite de tempo se fez sentir. Limite de tempo? Sim, meu Geujumalmak. As mãos e os pés de Jude já estavam frios por terem ficado expostos ao ar da noite por muito tempo. E parecia que o orvalho noturno que se espalhava iria piorar ainda mais sua condição. Vê você está bem? Gostaria de um? Eu agradeceria.
Mas como se usa magia? Como é usar magia? Tudo bem? É um pouco diferente do jogo, né? É muito diferente. É incrível. Bem, é realmente fantástico. Ao contrário de Judy Bayer, que nasceu com uma doença que o deixou lento e fraco, Cordelia Chase era uma bruxa treinada com habilidades básicas em magia. Ela até usou magia para atravessar o muro há pouco. Desde que chegou ao jardim, Cordelia se sentia cansada e fraca por ter sido provocada por Judy, mas agora ela sorria largamente, cheia de autoconfiança. Fufufu, posso usar no seu corpo. Esse sim. Cordelia colocou a mão na testa de Judy, fechou os olhos e recitou o feitiço. A bela aparência de Cordelia e a luz verde que emanava de suas mãos harmonizaram-se, criando uma visão verdadeiramente espetacular para os olhos. Como é? Houve algum efeito? Sim. Está um pouco mais fácil respirar agora. Judy pensou que conseguiria voltar para seu quarto em segurança. Então eu voltarei primeiro. Cordelia colocou o capuz novamente. Embora o Conde Bayer e o Conde Chase fossem vizinhos, eles não moravam muito próximos um do outro, então levaria um bom tempo para ela voltar. Desculpe. Se eu conseguir curar minha doença, tentarei atravessar os muros da sua casa. Não, obrigada. Tudo bem ir a um encontro, ok? Ela não se importou que Judy a convidasse para um encontro. Ei, se for esse o caso, não podemos simplesmente chamar isso de missão para atacar Leizegan? Esse sim. Isso seria bom para a nossa saúde mental. Judy e Cordelia ficaram lado a lado e se despediram sem jeito. Então, vou indo. Tenha uma boa noite de sono. É boa noite para você também. Sonhe comigo. Cordelia respondeu com o dedo médio à sua saudação habitual e então voou e cruzou o muro. Ah, isso é mágica de verdade. O mundo onde anjos e demônios existem, assim como magia. Judy olhou para a parede onde Cordelia havia desaparecido por um tempo, antes de se virar na direção das montanhas Belkan. Leizegan da lua vermelha e o colar do sol. Foi o início de sua primeira jornada neste mundo. Na manhã seguinte, Judy pensou enquanto acordava com um gemido. Estou muito fraco. Embora ele tenha sido curado por Cordelia, seu Geujumalmaca ainda não havia mudado. Quando ele acordou, seu corpo parecia mais pesado do que o normal e ele também se sentia tonto. Eu também preciso me apressar. Ele não aguentava esperar um mês, muito menos meio ano. Precisava curar seu Geujumalmaca o mais rápido possível. Não temos tempo. Ainda faltavam alguns anos até que a grande convocação acontecesse, mas o problema não era apenas a grande convocação. Foram os vários eventos e itens que apareceram em Legend of Heroes 2. Eles foram literalmente abandonados. Em outras palavras, isso significava que havia uma grande possibilidade de que alguém além de Judy ou Cordelia pudesse colocar as mãos nele. Em primeiro lugar, mesmo em Legend of Heroes 2, se um determinado prazo fosse perdido. Havia muitos casos em que uma pessoa que não participasse de um evento ou coletasse um item não teria a chance de fazê-lo novamente. Então isso seria ainda mais verdadeiro neste mundo onde tudo se tornou realidade. As coisas que ele podia fazer eram muito limitadas porque até mesmo uma pequena caminhada noturna no jardim era demais para seu corpo, que estava em más condições. Ele precisava recuperar um corpo saudável o mais rápido possível para poder começar suas estratégias de otimização para seu personagem. Ok, primeiro, o encontro. Não vamos começar minha estratégia convidando-a para uma missão, não um pedido de encontro. Cordelia aceitou a oferta então, enquanto tentava manter a paz de espírito após a palavra encontro, Judy se levantou da cama e começou sua rotina matinal. Acorde, lave-se e coma sua refeição. Se fosse o horário normal, ele também teria cumprimentado seus pais, mas agora, tanto seu pai quanto sua mãe estavam longe de casa. Graças a isso, é fácil convidá-la para uma missão. Passar um dia inteiro ao ar livre, andando de carruagem. Não, era um piquenique então, se fosse o Judy de sempre, com seu corpo fraco. Ter permissão para fazer isso teria sido difícil. É claro que é improvável que seja fácil mesmo agora. Ao retornar ao quarto após terminar a refeição, Judy olhou secretamente ao redor. O olhar de Maja sobre ele era diferente do habitual, pois ela estava pensando em sua conversa misteriosa com Cordelia no dia anterior. Seus olhos estavam misturados com preocupação, inquietação e dúvidas de que o jovem mestre tivesse algo realmente errado com sua cabeça, e assim por diante. Enquanto isso, como devo fazer uma oferta para Cordelia para um encontro de carruagem? Pensando bem, por que diabos ele precisa convidá-la para sair? Diferentemente de suas vidas passadas, seria impossível para eles escolherem um local para um encontro por meio de um aplicativo de mensagens. Se encontrarem e depois conversarem, tudo no mesmo dia. Não houve algo parecido? De acordo com a memória de Judy, ele poderia escrever uma carta pedindo um encontro e enviá-la ao Conde Chase, e se o Conde Chase e Cordelia consentissem, ele teria que escrever novamente para decidir quando se encontrariam. Levará cerca de 1 ou 2 dias. Mas ele não conseguiu evitar. Embora estivessem noivos, ambos eram menores de idade e um deles até tinha um corpo frágil. Ei, Maja. Sim, jovem mestre. Isso, como devo dizer? Sim, jovem mestre. Aquela? Amarela. Não quero dizer Lady Cordelia. Estou convidando ela para uma missão. Não quero dizer, Una-U, você tem algum lugar para sugerir? Que bem, tipo sair para beber em um lugar legal perto da montanha, ontem. Isso mesmo, quando ela veio nos visitar ontem, não conseguimos conversar direito. De todos os outros, por que eu tenho que dizer que quero ir a um encontro de carruagem com Yellowstorm? Judy estava seriamente angustiado naquele momento, mas o que mais importava agora era a ajuda de Maja, e não seu sofrimento mental. Mesmo que seus pais estivessem fora, não era possível para Judy fazer tudo como queria. Era impossível sair da mansão sem a ajuda de Maja, que era praticamente como sua irmã mais velha e era muito renomada e reconhecida por sua família. Então Judy olhou nervosamente para os lábios de Maja. Ele fez muitas coisas sem sentido nos últimos dias, mas e se lhe dissessem para ficar em casa e ficar bêbado aqui?
Por favor, Maja. Não me faça dizer que quero namorar Yellowstorm de novo. O coração sincero de Jude a alcançou? Maja assentiu com um leve sorriso em vez de uma expressão fria. Entendo, vamos nos preparar. E então Maja sorri novamente, com seu rosto expressando o que ela estava pensando. Entendo, você realmente queria se aproximar da Cordélia. Você fez isso porque estava envergonhada ontem, e eu pensei que meu jovem mestre já tivesse crescido, mas você ainda não. Ou talvez porque você já é adulta tenha feito isso. O Fufu, acho que consigo ver as verdadeiras intenções do seu coração. Soluço, não está tudo bem? Não é como você está pensando, ok? Jude. No entanto, Jude estava em uma situação em que não podia negar isso abertamente. Então, vamos começar rapidamente escrevendo um convite para enviar a Lady Cordélia. Na primeira frase, que tal? Para minha querida Lady Cordélia, a quem amo profundamente. Maja Tantalote. A empregada exclusiva de Jude Bayer. Ela geralmente era chamada de Princesa do Gelo por causa de sua expressão fria, mas na realidade, ela era uma jovem tola que tinha a tendência de se intrometer em tudo. Esse sim. Com um longo suspiro, Jude cedeu enquanto levantava a caneta e começava a escrever uma carta de amor para enviar a Cordélia. Asterisco. 2 dias depois, a carruagem que partiu da mansão do Conde Chase e parou na do Conde Bayer agora corria suavemente pela estrada que levava às montanhas Belcan. 4 pessoas estavam dentro da carruagem. Os 2 primeiros eram o filho mais novo do Conde Bayer, Jude Bayer, e sua criada exclusiva, Maja Tantalote, e os outros 2 eram a segunda filha do Conde Chase, Cordélia Chase, e seu cavaleiro acompanhante, Dalia Ali. As pessoas de ambas as famílias sentavam-se em assentos voltados um para o outro. Em outras palavras, Cordélia sentou-se em frente a Jude. Você não gosta? Eu também não gosto. Porque Cordélia também tinha que responder à carta de amor que Jude havia enviado. A carta de Cordélia também era uma carta de amor, dizendo algo como sair para um encontro em uma carruagem e tomar algumas bebidas juntos. Sim, eu sei como você se sentiu. Ele sentiu mesmo quando escreveu a carta. No entanto, em vez de um suspiro profundo, os cantos da boca de Jude se ergueram ligeiramente. Isso se devia à aparição de Cordélia à sua frente. Ela está vestindo algo totalmente perfeito para um encontro. Ela ia ver as flores com o noivo. Ela usava um chapéu de abas largas para se proteger do sol e seu vestido branco e pesado, com uma saia longa cheia de rendas. Fazia seu cabelo rosa avermelhado se destacar. Ficou absolutamente e completamente bom nela. Porque ninguém tinha escolha a não ser admitir que Cordélia era uma garota incomparavelmente bonita. Jude honestamente pensou que se ele separasse o fato de que ela era Yellowstorm, sua aparência seria bonita e fofa o suficiente para ser aplaudida. Sim, se ela não fosse a Tempestade Amarela. Enquanto pensava na garota incomparavelmente linda à sua frente com uma tempestade amarela que afirmava que F asterisco da era uma exclamação. Ele soltou uma risadinha. Bem, estou na mesma situação. Jude também veio aqui vestido com as melhores roupas para um encontro. Além disso, Jude também era um rapaz absolutamente lindo. Por isso, as bochechas de Cordélia ficaram vermelhas ao ver um Jude assim. Como esperado da Yellowstorm. Você é fiel aos seus instintos. Você é muito parecido com uma fera, uma fera. Não estou? Não é assim? Não é você que está com os olhos bem abertos? Eles só trocaram olhares uma vez e sentiram que podiam ouvir os pensamentos um do outro. Então Maja e Dalia olharam para os dois, cada uma com um rosto feliz, e Maja e Dalia olharam para os dois muito felizes. Eles formam uma boa dupla. Vocês dois são fofos. E enquanto o casal discutia e zombava um do outro apenas com os olhos, os outros dois entenderam mal a troca de olhares e um sorriso ainda mais feliz surgiu em seus rostos. Meio-dia se passou assim. A carruagem finalmente chegou ao seu destino, o meio da Cordilheira Belcan. Asterisco. O tempo não está tão bom? Sim. As flores são muito bonitas. Claro, não tanto quanto as de Lady Cordélia. Céus. De jeito nenhum. Se você zombar de mim desse jeito. Os dois caminharam por alguns minutos enquanto trocavam palavras desajeitadamente, como se estivessem lendo um livro coreano. Depois que os dois mal conseguiram se distanciar de Maja e Cordélia, que os olhavam alegremente, eles soltaram um longo suspiro. Porra, eu realmente não consigo fazer isso. Não me importa se você diz F asterisco da si, mas faça isso com um sorriso, porque eles podem ver seu rosto. Meu Deus, P asterisco RRA. P asterisco RRA mesmo. Eu não consigo fazer isso. P asterisco RRA. Ao ver uma garota incomparavelmente linda que ficava dizendo F asterisco da si, a mente de Jude ficou um caos. Pois ele também sentiu vergonha de seu coração bater por ela que ficava dizendo F asterisco da si. Então ele abriu a boca. De qualquer forma, espere. Já viemos até aqui. Mas o que vamos fazer agora? Ainda falta bastante daqui até a foca. Tenho uma ideia. Aliás, você trouxe tudo o que precisávamos? Claro. Quem mais você acha que eu sou? Yellowstorm que está em segundo lugar no servidor. Eu sou o garçom. Morra. Não, será que eu deveria voltar? A nosso segundo lugar, não fique chateado. Não esqueça do seu sorriso, pois ainda estamos sendo observados. Agora, sorria? Cordélia mostrou-lhe o dedo do meio em vez de sorrir, enquanto olhava feio para Jude, que sorria, e disse isso depois de limpar a garganta. Pelo menos você tem os itens. HMPH, você sabia que eu tinha dificuldade em esconder isso debaixo da minha saia? Enquanto dizia isso, ela balançou levemente a saia. Ótimo. Como esperado da Yellowstorm. Eu acreditei em você. Essa é a minha Yellowstorm. Eu realmente não quero ser sua tempestade amarela, então me conte o plano primeiro. Como você pretende ir daqui até o selo? Eles não sabiam se eram apenas os dois ali, então Maja e Dalia estavam observando os dois em alerta. Jude moveu seu corpo gentilmente, virando completamente as costas para Maja e Dalia, e disse em voz baixa. É simples. Vê aquele penhasco ali?
Eu vejo. É o fim do campo de flores. Quando chegarmos lá, você me carrega e pula. Parecia loucura, mas Yellowstorm concordou com o plano. Ela percebeu que o Tosher 009 poderia lhe dizer isso porque tinha um mapa do lugar. Existe uma passagem secreta sob o penhasco? Não é uma passagem secreta, mas uns 10 metros abaixo, há um caminho sob o penhasco. Usaremos esse caminho para chegar à foca. Jude tinha verificado isso e aquilo do terreno antes de vir para cá. E ele tinha certeza de uma coisa. Embora houvesse algumas pequenas diferenças, se ele olhasse a situação como um todo, o terreno deste mundo e o de Legend of Heroes 2 combinavam. Claro, Jude tinha certeza dessa possibilidade porque ele era alguém que havia alcançado o status de água podre entre as águas estagnadas. Maja e Dahlia não vão nos perseguir? Como são 10 metros de profundidade, eles não conseguirão descer imediatamente. E nós temos uma solução para isso também. O que é? Em vez de responder prontamente à pergunta de Cordelia, Jude hesitou por um momento. Cordelia ficou frustrada e tentou soltar sua habitual exclamação, mas naquele momento ele abriu a boca. Primeiro, faça apenas uma promessa. Que promessa? Prometa me ouvir e não chamar isso de besteira. E também não me bater. O que você vai dizer? Isso é uma promessa? Sim, então o que diabos é isso? Então, Jude começou a falar em voz baixa. E depois de um tempo, na orla do campo de flores, Jude olhou para trás e fez um sinal para Cordelia. Agora, como já haviam conversado antes, Cordelia de repente segurou a mão de Jude. Maja e Dahlia, que viram a ousada união, soltaram vozes surpresas, mas ainda havia mais para se surpreender. Correr. Jude e Cordelia correram em direção à beira do penhasco e pularam sem hesitar. Jovem mestre, perder? Não. O que aqueles que já estavam noivos estavam fazendo agora? Não era como se o amor deles fosse inalcançável nesta vida, então eles estavam tentando alcançá-lo na próxima vida. Enquanto as duas pensavam nisso, Maja e Dahlia, assustadas, chegaram à beira do penhasco num piscar de olhos. E ambas soltaram um suspiro de alívio, porque eles testemunharam a visão de Cordelia carregando Jude em seus braços e pousando no chão com magia. Jovem mestre, perder. Maja e Dahlia ergueram a voz e olharam incessantemente ao redor. Tentavam encontrar um caminho para descer. Como esperado, Dahlia não sabia usar magia. Jude apressadamente incitou Cordelia, e Cordelia gritou com o rosto completamente vermelho. Eu quero passar um tempo a sós com o Sr. Jude. Voltaremos antes do jantar, então espere só. Não se preocupe conosco. Perder. Dahlia empalideceu de espanto e gritou, e Jude incitou Cordelia novamente. Rápido. Diga a próxima fala rápido. Não vamos fazer nada de estranho. Então não se preocupe. O Sr. Jude é um cavalheiro. Isso foi o suficiente. De qualquer forma, Maja e Dahlia eram as únicas ali. O cocheiro do Conde Chase estava tirando uma soneca bem longe, então se Maja e Dahlia calassem a boca, o cocheiro não saberia. De qualquer forma, eles conseguiram escapar de Maja e Dahlia, e também acabaram inventando uma desculpa para ganhar tempo. A única coisa que restava agora era ir rapidamente até a foca. Vamos! Depressa! Cordelia reagiu rapidamente à sugestão de Jude, também porque sentia vontade de se esconder numa toca de rato. E depois de alguns minutos, depois de se mudarem para um lugar onde não podiam mais ver Maja e Dahlia completamente, Cordelia explodiu em raiva. Ah, sério? Por que eu tive que fazer isso? Não te carregar enquanto pulava de um penhasco, inventando desculpas, e aí eu senti como se você tivesse tentado me bater. Ela disse tudo isso com uma cara frustrada. Para uma Cordelia dessas, Jude explicou no tom mais calmo possível. Eu já disse uma vez, eu tenho Guiljumalmac. Não consigo te carregar com esses braços finos. E como vou te bater? Não faz sentido se eu te bater. Vamos lá, eu sou um homem com o Guiljumalmac. Aquele Guiljumalmac desgraçado. Guiljumalmac. Cure esse Guiljumalmac. Sim, eu vou te carregar quando eu melhorar. Também vou deixar você me bater. Não, obrigado. O que esse maluco está dizendo? Sim, sim. Enfim, você está se sentindo melhor agora? Então vamos logo. Não temos muito tempo. A possibilidade de Maja e Dahlia realmente esperarem por eles era zero. Elas precisavam terminar a tarefa antes que as duas as encontrassem. Ai, é sério. Só cura esse Guiljumalmac. Sim, assim que melhorar, vou assar, ferver ou fazer o que você quiser. Então vamos primeiro à foca. Assuma a liderança. Então venha. Olhando para o terreno ao redor, Jude caminhou em passos largos. Aia, aia, aia. Há quanto tempo eles começaram a andar? No início, Jude estava se movendo rapidamente para frente e caminhando ao lado de Cordelia, mas agora ele estava completamente para trás e sem fôlego. Por fim, Cordelia, preocupada, virou-se e perguntou. Ei, você está bem? Aia, aia não, ok. Eu não estou bem, aia. Jude se abaixou enquanto continuava suas palavras com dificuldade e de repente sentiu vontade de vomitar. Ao ver Jude cujo corpo todo estava coberto de suor, Cordelia disse com uma cara surpresa. Você é muito fraco. Aia, não fale grande coisa. Me carregue nas suas costas. O que? Nas costas, por favor. Nós, não, temos, muito, tempo, aia. Jude, que estava sentado no chão, estendeu fracamente as mãos como um zumbi. Aia, rápido. Uau, sério. Enquanto Jude agitava os braços novamente, Cordelia suspirou profundamente e caminhou até a frente de Jude, depois se virou e sentou-se. Aqui. Ah. Jude quase caiu ao se apoiar nas costas de Cordelia. Como Jude estava coberto de suor, seu cheiro e sua pele suada não agradaram a Cordelia, mas ela ficou mais surpresa ainda com outra coisa. Ei, você precisa ganhar peso. Por que um homem é tão magro? Guiljumalmac. Basta usar água doce Muan. Água doce Muan. Cordelia se levantou e ajustou a posição de Jude. Era difícil para ela carregar o exausto Jude sem apoiar suas nádegas. Ei, não toque em lugares estranhos furtivamente. E você? Onde está colocando as mãos?
Cordélia respondeu ao protesto de Jude e voltou a avançar. Como havia apenas um caminho, ela não precisava de nenhuma orientação específica de Jude. Depois de algumas dezenas de minutos, Cordélia olhou fixamente para longe e perguntou a Jude, que estava de costas. Ei, é isso? Acho que estamos quase lá? Não durma. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. É quase igual ao que vimos no jogo. No final do caminho sinuoso próximo ao penhasco, havia uma entrada de caverna grande o suficiente para várias pessoas. Embora estivesse danificada pela chuva e pelo vento, era uma estrutura obviamente feita por mãos humanas. Vamos depressa, tempestade amarela. Vamos, vamos. Você está falando sério? Cordélia rosnou em voz baixa, mas apressou os passos por enquanto. Assim que viu a entrada, quis entrar rapidamente. O templo do Deus Sol. Os paladinos protegeram este lugar há 200 anos, certo? Eles fizeram. 200 anos atrás. A denominação do Deus Sol, que sempre esteve na vanguarda da batalha contra os demônios, sofreu um golpe devastador do grande demônio Anguirus e foi praticamente destruída. Por causa disso, até mesmo um templo que selava o poderoso demônio, Leizegan da Lua Vermelha, foi esquecido e agora se tornou ruínas. Você pode me deixar no chão agora. Devo entrar mais primeiro? Não, está tudo bem. Se sim, então. Cordélia desceu Jude de suas costas, lançou magia e entrou na caverna primeiro. E naquele momento? Ah, você consegue sentir? Cordélia se virou para Jude e perguntou, e ele assentiu com os olhos arregalados de surpresa. Sim, eu sinto. Você também? Sim, eu também. No momento em que passaram pela entrada da caverna, o ar ao redor deles mudou. Para ser preciso, parecia que poder divino preenchia a caverna. Então foi assim que me senti. No jogo, havia uma frase que dizia, eu posso sentir o poder divino do Deus Sol, mas agora que estavam ali, eles não conseguiam expressar seus sentimentos em palavras. Acho que minha mente está sendo purificada. Enquanto Cordélia olhava ao redor e falava com olhos brilhantes, Jude também assentiu. Acho que vai ser igual ao jogo. Não acho que teremos que nos preocupar com monstros. O poder divino do Deus Sol tinha o poder de expulsar monstros demoníacos. Quando Jude disse isso, Cordélia concordou e assumiu a liderança novamente. Daqui em diante, eu conheço o caminho, então vou na frente. Mas por precaução tenha cuidado. Ok, tome cuidado também. O interior da caverna era mais largo do que o esperado, mas havia esculturas do Deus Sol por toda parte, o que assustou e surpreendeu Jude e Cordélia. Vê por que essas criaturas divinas parecem assustadoras. Cordélia, que havia assumido a liderança, disse com a voz trêmula. Parecia que ela estava em uma casa mal assombrada por causa das esculturas aterrorizantes de seres divinos dentro de uma caverna escura. Aguente firme, estamos quase lá. Ao contrário das esculturas de seres divinos, Leizegan Lua Vermelha era um demônio de verdade. Mesmo preso em um selo, o medo seria incomparável ao de uma estátua de um ser divino. Chegamos. Eles chegaram a uma sala hemisférica bastante grande depois de passar por um caminho sinuoso. Foi o lugar onde Redmo Leizegan foi selado. Estranhamente diferente de outros lugares, havia uma luz suave que iluminava todo o ambiente, então não estava nada escuro. Toda a sala é uma instalação para selamento. Cordélia disse, semicerrando os olhos. Como bruxa, ela era muito melhor do que Jude em detectar energia paranormal. No entanto, Jude tinha conhecimento disso em Legend of Heroes 2. Depois de um aceno, ele olhou para os círculos mágicos gravados no teto e no chão. Ok, é o mesmo que vi no jogo. Antes de chegarem aqui, Jude estava francamente inquieto. Instale um círculo mágico e invoque o demônio. Era tão perigoso e especial que era incomparável a verificar a geografia ou manter relacionamentos humanos. Vamos ter confiança. Já verifiquei várias coisas no caminho para cá, não é? Além disso, Cordélia sabe usar magia. Então é possível. Porque magia existe neste mundo. Jude pensou enquanto se preparava, antes de olhar novamente para Cordélia. Cordélia, os preparativos. Olhe ali e espere. Todos os preparativos estavam dentro da saia dela. Quando Jude se virou desajeitadamente, Cordélia tirou a saia e colocou no chão os itens que havia amarrado nas coxas e panturrilhas. Terminei. Nossa, você anda escondendo tudo isso na sua saia? Parece o bolso do Doraemon. Foi tão difícil, então seja grato. Não seja ingrato como Nobita. Os dois trocaram algumas conversas sem sentido enquanto começavam os preparativos para desenhar o novo círculo mágico. O melhor método é desenhar no teto e no chão, mas isso é difícil. Então, vamos desenhar um círculo mágico usando uma poção mágica feita com catalisadores. Aqui a poção mágica. Cordélia despejou um líquido vermelho em uma grande tigela de papel. À primeira vista parecia sangue, mas era apenas uma poção mágica feita com a mistura de vários ingredientes. Estou feliz que Cordélia seja de uma família de bruxos. Caso contrário, teria sido difícil obter os ingredientes para fazer o medicamento. Me deu uma caneta. Eu o peguei secretamente do meu pai, então não o quebre. Entendeu? Eu entendo. Cordélia verificou seus itens e tirou uma caneta feita de penas de grifo. Nós definitivamente somos Jude e Cordélia. Tempestade Amarela não possuía o corpo de Cordélia. Cordélia se lembrava de suas memórias quando ainda era Tempestade Amarela. O que provou isso foi a aparência preocupada de Cordélia e seu medo de ser repreendida pelo pai. Você não vai aceitar? Eu vou levar. Em vez de zombar de Cordélia, Jude docilmente pegou a caneta. Não importava o quão divertido fosse provocar Cordélia, ele tinha que considerar a hora e o lugar. Eu vou começar. Sim, lutando. Dali em diante, esse era o palco do Jude. Cordélia ergueu o punho enquanto gritava luta, sentou-se em um canto e observou Jude. Ele teve que desenhar um grande círculo mágico que ocupasse quase todo o chão, então não deveria ser incomodado. Uma hora depois, Jude gesticulou para Cordélia enquanto suava após terminar de desenhar o círculo mágico. Vamos começar. Vem cá. Ah, sim.
Ao chamado de Jude, Cordélia ficou surpresa, mas rapidamente se aproximou dele. Por quê? Não, não é nada. Na verdade, não era nada. Cordélia tinha uma grande admiração por Jude, ou para ser mais exato, por Otocher 009. Como esperado de Otocher 009. Era óbvio que ele havia preparado algo já que eles tinham chegado tão longe, mas ela nunca pensou que ele realmente memorizou o círculo mágico de Belastin. Por quê? Você começou a me respeitar? Foi assim que fiquei em primeiro lugar, ok? Não, não é? Porque eu também consigo. Você sempre viveu na ociosidade, então me afastei para te dar uma chance de trabalhar duro, ok? Se você diz. Jude sorriu maliciosamente e a envergonhada Cordélia fez beicinho. Vamos começar então. Preciso da sua ajuda novamente. Receio não ter muito mana no meu sangue. Tá bom. É só deixar ali, né? Sim, não preciso de muito, então não se machuque muito. As cicatrizes ficarão. Nossa, você estava preocupado comigo? Sim. Na verdade, Jude e Cordélia estavam extremamente tensos. Redmo Leizegan era um demônio poderoso que só podia ser derrotado no meio ou no final do jogo. Não importa quantas vezes eles fizeram isso no jogo, suas mãos e pés tremiam quando tentavam fazer a mesma coisa neste mundo. Foi por isso que os dois se envolveram em conversas triviais mais do que o normal. Tudo bem, vamos fazer isso. Sim, vamos lá. Tenho certeza de que conseguimos. Cordélia se preparou e ficou na área correspondente ao ponto de entrada do círculo mágico recém-desenhado, então pegou uma agulha grande e furou o dedo. Ative o círculo mágico de Belastin. Houve uma reação assim que Cordélia deixou cair seu sangue e cantou em voz baixa. O círculo mágico desenhado por Jude brilhou em vermelho, e todo o ar dentro do selo começou a flutuar. Cordélia, para trás. Jude gritou alto enquanto olhava para o centro do selo, e Cordélia deu um passo para trás e olhou para o centro do selo também. O selo estava se abrindo. Além do círculo mágico de Jude, o círculo mágico no chão e no teto do selo também começou a brilhar. Era um brilho dourado intenso que lembrava o sol. Jude, para trás. Cordélia gritou desta vez. Isso porque a densidade de mana do selo aumentou rapidamente. O ar dentro do selo teria sido veneno para o Jude atual, que era pior que o aldeão A. Mas Otocher 009 não era um cara ruim à toa. Em primeiro lugar, Jude previu a situação atual, então ele rapidamente pegou uma máscara que havia preparado em casa e a usou para cobrir a boca e o nariz. Era um item semelhante a um simples respirador de oxigênio usado em aviões, mas a família Bayer tinha alguns itens assim, pois eles frequentemente lutavam contra monstros. Aí vem! Jude gritou. Ao mesmo tempo, o espaço no centro do selo começou a se romper. Uma rachadura surgiu no ar e logo em seguida, uma enorme presença emergiu com uma luz ofuscante. Lua Vermelha Leizegan. Entre os mortos-vivos, ele era um poderoso demônio de sangue que liderava os vampiros. O ser vermelho e gigante com cabeça e asas de morcego olhou para Jude e Cordélia com seus penetrantes olhos vermelhos. Jude é tão fraco que Cordélia o pegou nas costas, hahaha. Jude não conseguia se mover diante da cena diante de seus olhos. Por um momento ele esqueceu como respirar. O ser na frente dele era enorme. Apesar de estar ajoelhado e agachado, a horrível cabeça de morcego do ser alcançava o teto. As asas em suas costas caíram e cobriram todo o chão, deixando sua presença clara. Lua Vermelha Leizegan. O príncipe demônio que cobiçava sangue. Ele era incomparável ao que eles viam no jogo. Sua aparência era a mesma, mas a sensação de pressão intensa que sentiam em sua presença a tornava diferente. Seus membros estavam amarrados. Correntes que pareciam ser mais grossas que a cintura de Jude cobriam todo o corpo de Leizegan. Mas apesar disso, Jude sentia medo dele. Só de conhecê-lo pessoalmente, Jude sentiu como se sua própria existência tivesse sido pisoteada e esmagada. Controle-se. De repente, Cordélia sacudiu os ombros de Jude. Ao contrário de Jude, que não conseguia lidar adequadamente com mana por causa de seu Gyeoljummalmak, ela era uma maga, mesmo que fosse apenas uma maga de uma estrela. Ela então colocou o colar que havia preparado às pressas no pescoço de Jude. Você está bem? Consegue me ouvir? Era uma ferramenta mágica que aumentava ligeiramente a resistência mágica do usuário. Ela o trouxera por precaução, mas agora achava que era uma boa ideia ter feito isso. Os olhos de Jude começaram a recuperar o foco. Cordélia? Sim, sou eu. Não perca a consciência. Você está bem? Jude piscou os olhos. Respirou fundo. Engoliu em seco ao sentir a enorme presença atrás de si. Lua Vermelha Leizegan. Ele era real. O poderoso príncipe demônio estava na frente deles. Nós conseguimos. Jude pensou. O selo do Deus Sol ainda estava funcionando. O círculo mágico de Belastin também estava cumprindo seu papel. O tempo dado foi de cerca de 3 minutos. O círculo mágico de Belastin não seria capaz de resistir mais do que isso. Ali está. Ali na cintura. Cordélia disse com uma voz muito nervosa. Estava na cintura de Leizegan. Para ser exato, o colar do sol estava pendurado no cabo da espada que estava em sua cintura. Cool. Jude soltou um suspiro antes de engolir em seco, nervoso. Os olhos de Leizegan ainda estavam fechados. Ele adormeceu sozinho para suportar o tempo em que ficou preso pelo selo, mas como o selo em si estava sendo mantido, ele não pareceu perceber que havia saído temporariamente. É uma chance. Ele só precisava pegar o colar do sol e liberar imediatamente o círculo mágico de Belastin. Leizegan desapareceria de sua vista até lá. Você consegue. Você consegue. Foi o momento em que Jude deu um passo à frente. Ei, Euk. Quando Cordélia de repente estendeu a mão e segurou seu ombro, Jude, assustado, soltou um som estranho, surpreendendo Cordélia, que pulou para trás. Mas conseguiu reprimir o grito. Você me assustou. Porque eu fiquei realmente surpreso. Jude se perguntou por que ele tinha feito aquilo de repente. Quando Jude olhou para ela, Cordélia brandiu um bastão ligeiramente mais curto que seu antebraço.
Com a sua ação, o bastão se expandiu 5 vezes em um instante. Aqui, não era mágica, mas um bastão que podia ser empurrado para dentro para encurtar seu comprimento. Jude ficou confuso por um momento, mas logo entendeu as intenções de Cordelia. Você quer que eu use isso para pegar aquilo? Não seria melhor do que tomá-lo diretamente? A ideia dela era definitivamente melhor. Jude lançou um olhar sincero de gratidão, e Cordelia bufou, sentindo-se satisfeita. De qualquer forma, o tempo estava passando em meio a tudo isso. Com o bastão, Jude se esgueirou para o lado de Leizegan. Aqui vai. Ele estendeu o bastão que então alcançou Leizegan. Jude usou o bastão para cutucar entre as cordas do colar e o levantou cuidadosamente. Ótimo, ótimo. Você está quase lá. Cordelia falou muito baixinho enquanto assentia e engolia em seco, nervosa. E logo depois disso, o momento em que ele finalmente tirou o colar da alça, Jude ficou paralisado mais uma vez. O mesmo aconteceu com Cordelia desta vez. E os dois quase instintivamente levantaram a cabeça e olharam para o alto. A lua vermelha Leizegan. Ele abriu os olhos. Seus olhos vermelhos brilhantes foram revelados quando ele olhou para Jude e Cordelia. Um segundo se passou assim. Não, pareceu uma eternidade. Pegue. Correr. Cordelia e Jude gritaram quase simultaneamente. Jude rapidamente retirou o bastão e recuou bruscamente. Ele agarrou o colar do sol que descia junto com o bastão. Seus bastardos! Leizegan gritou. Ele abriu a boca e seu rugido abalou não apenas a foca, mas toda a caverna. Jude tropeçou e caiu. Leizegan fortaleceu o braço para agarrar Jude. Caduque. Mas havia uma corrente. O selo do Deus Sol ainda segurava Leizegan firmemente. Se apresse! Cordelia gritou. Jude se levantou enquanto cambaleava e Leizegan abriu a boca novamente. E naquele momento, Jude mais uma vez testemunhou uma visão incrível. Uma pequena explosão de luz. Na boca aberta de Leizegan. Para ser exato, uma flecha de luz voou em direção à foz do Leizegan e explodiu. A magia de ataque mais básica que magos de uma estrela podem lançar desde o início. Era da Cordelia. Não, era da Yellow Storm. No momento em que Leizegan tentou atacar Jude, seu instinto mais profundo como lutadora foi acionado. Ei! Louco! Jude tentou gritar bem alto, mas se assustou e piscou os olhos. E Cordelia também. Subir de nível? Cordelia estava envolta em um anel de luz branca. Era claramente o efeito de aumento de nível que eles tinham visto inúmeras vezes em Legend of Heroes 2. Ah! Cordelia exclamou. E então ela gritou novamente. Jude gritou com ela dessa vez. Ah! Eles entenderam. Era uma situação embaraçosa, mas os dois que estavam com água podre entenderam imediatamente a situação atual. Embora estivessem um pouco confusos, os dois rapidamente entenderam a situação atual, já que eram águas podres. Existiam níveis em Legend of Heroes 2. Entretanto, para os NPCs de Legend of Heroes 2, a janela de status não existia. Então eles tinham que ir a um lugar como um templo de níveis para medir seu nível. De qualquer forma, o importante era que o conceito de níveis existia neste mundo, e também era possível ficar forte subindo de nível. Então por que Cordelia subiu de nível naquele momento? Experiência de combate. Não era necessário matar o inimigo para ganhar experiência. O próprio ato de atacar o inimigo já dava pontos de experiência. É claro que o último era insignificante demais quando comparado ao primeiro. Mas na situação de Cordelia e Leizegan, era como se um mago de uma estrela que tivesse acabado de começar a jogar enfrentasse um demônio poderoso que só poderia ser derrotado na segunda metade do jogo. Houve uma diferença enorme nos níveis. Ele era originalmente um oponente que um iniciante jamais poderia tentar atacar, mas foi por isso que a experiência de combate foi amplificada. Seus canalhas! Leizegan rugiu de raiva novamente, mas ainda estava preso pelas correntes e não conseguia se mover. Portanto, Cordelia e Jude se entreolharam e entenderam no momento em que trocaram olhares. O fato fez com que seus cérebros gamers começassem a girar. Cordelia gritou animadamente enquanto disparava um míssil mágico. Seu rosto estava cheio de alegria em vez de medo. Bang! 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 Uma série de mísseis mágicos explodiu. A magia fraca era apenas um pouco delicada para Leizegan, mas um ataque ainda era um ataque. Oh sim! Depois de disparar mais 3 mísseis, um anel branco apareceu novamente ao redor do corpo de Cordelia. Era o segundo nível acima. Eu também vou subir de nível. O cérebro gamer de Otosher 009 suprimiu seu medo. Perder a chance de ganhar tantos pontos de nível foi imperdoável para Otosher 009. Aí vem. Jude diminuiu a distância até Leizegan imediatamente e brandiu o bastão como uma espada. Eca! Ele golpeou com força, mas sentiu como se tivesse atingido o aço. O golpe pareceu ter machucado o pulso de Jude. Mas contanto que eu suba de nível, mesmo que seja doloroso. Mas nada aconteceu. Nenhum anel branco apareceu ao redor dele. Como assim? Como água podre, Jude logo descobriu a causa do problema. Foi por isso que Cordelia também caiu na gargalhada. Está muito fraco. Era verdade. Jude estava muito fraco. O ataque de Jude foi tão fraco que nem foi reconhecido como um ataque a Leizegan. Nem fez cócegas em Leizegan. Qual escória ousa? Bum, bum. A voz de Leizegan foi abafada pelo som da explosão dos mísseis mágicos. Cordelia riu e criou outra rodada de mísseis mágicos. Ela não hesitou, pois o selo do Deus Sol havia se mostrado ativo. Assim, suba de nível. Cordelia subiu de nível mais uma vez. Então o impaciente Jude pensou repetidamente. Ele não podia ficar para trás assim. Precisava de alguma forma fazer um ataque eficaz para ganhar experiência de combate. Mas como farei isso? O que eu deveria? Bingo! Jude costumava gritar enquanto jogava o bastão e cerrava o punho, agarrando a corda com a parte decorativa do colar em cima dos dedos. Que a bênção do grande Deus Sol solar esteja conosco. Ó Sol que ilumina a manhã. Ó luz que afasta a noite. Surgir.
que teu fogo acenda na ponta dos meus dedos. Enquanto ele recitava a oração para o Deus Sol Solari, o colar do Deus Sol começou a brilhar em uma cor dourada. O efeito da oração recitada por Jude foi naturalmente insignificante, já que ele não era um crente em Solar nem tinha muito mana. Mas mesmo assim foi o poder de Solari, o Deus do Sol, que destruiu e queimou monstros e impurezas. Jude correu e atingiu a canela de Leizegan com o punho. Assim como o de Cordelia, foi apenas um ataque delicado para Leizegan, mas um ataque ainda era um ataque. Suba de nível. Um anel branco apareceu no corpo de Jude, e Jude podia sentir isso. Foi só um pouco, mas ele sentiu que tinha ficado mais forte. Suas habilidades físicas gerais aumentaram. Essas pragas. Leizegan rugiu novamente, mas Jude e Cordelia não pararam. O desejo das águas pútridas de subir de nível superou o medo naquele momento. O tempo está se esgotando. Só mais um tiro. O círculo mágico de Belastin tinha um limite de tempo de 3 minutos. Cordelia criou mísseis mágicos enquanto bebia poções de mana, e Jude suava enquanto balançava os punhos como um boxeador batendo em um saco de areia. Esses insetos. Vou me lembrar dos seus rostos. Vou gravar suas almas na minha mente. No dia em que eu for libertado, vou deixar vocês sofrerem uma dor pior que a morte, esses vermes. Escutem, escutem. Jude e Cordelia não deram ouvidos ao que ele disse. Só lhes restavam 10 segundos. Eles precisavam acertar mais um antes que a oportunidade passasse. E 10 segundos depois, um quinto anel surgiu simultaneamente em torno de Jude e Cordelia. Cordelia foi a primeira a atacar, mas como Jude era completamente nível 1 devido ao seu Geujumalmak que atrapalhava suas atividades, seu ganho de experiência foi melhor. De qualquer forma, 10 segundos se passaram e o efeito do círculo mágico de Belastin desapareceu. Quando o espaço começou a fechar novamente, Leizegan desabafou sua raiva enquanto olhava feio para Jude e Cordelia. Verme, com certeza te verei de novo. Cuidado com o que falo. Sim, vejo vocês novamente no ato 7. Foi um prazer conhecê-lo, então nos vemos na próxima. Quando Jude e Cordelia riram e acenaram, Leizegan, que estava perto de Tervabion, engasgou e fechou os olhos. Se seus membros estivessem livres, ele teria agarrado os dois pelo pescoço. E a luz brilhou novamente. A cor dourada simbolizando o Deus Sol Solari preencheu o selo, e o Leizegan da lua vermelha desapareceu novamente no outro lado do espaço. Quando a enorme presença de Leizegan desapareceu, Jude e Cordelia suspiraram, e então caíram na gargalhada ao mesmo tempo. Sério, eu sempre soube, mas você é um babaca muito louco. Bem, você também não está são. Mesmo que Leizegan estivesse selada, ela ignorou os avisos do grande demônio e o atacou. Jude e Cordelia se entreolharam novamente e riram alegremente. De qualquer forma, sua busca foi um grande sucesso. Seu Geujumalmak está curado agora? Levará algum tempo, mas eventualmente melhorarei. Ao contrário da carpa de fogo solar, o colar do sol não conseguiu curar seu Geujumalmak de uma só vez, pois o excesso de energia Yin que bloqueava todos os seus meridianos teve que ser derretido aos poucos pela energia Yang do colar do sol. Mas isso foi o suficiente. Estava claro que ele melhoraria a partir de hoje. Por favor, seja curado. Sim, sim. Quando eu melhorar, vou te carregar, vou deixar você me bater e vou atravessar as paredes da sua casa. O que esse maluco está dizendo? Cordelia deu um pequeno sorriso e esticou os braços uma vez antes de repente, dar um soco para frente. Era uma das ações que os personagens faziam quando completavam uma missão em Legend of Heroes 2. Então, em vez de se sentar, Jude caminhou até Cordelia. Ele então bateu levemente os punhos nela. Boa jogada! Boa jogada! Foi um pouco infantil, mas eles fizeram como no jogo. Jude e Cordelia se encararam e sorriram. Eles não só conseguiram o colar do sol como planejado, mas também aumentaram seus níveis em 5, então foi um grande sucesso. Vamos agora. Nós seremos muito repreendidos, certo? Com certeza seremos repreendidos. Mesmo que estivessem noivos, um jovem solteiro e uma jovem solteira fizeram uma fuga à meia-noite, não durante o dia, porque queriam ter um tempo sozinhos. Os ombros de Cordelia caíram de preocupação, mas Jude colocou os braços sobre os ombros de Cordelia. O que você está fazendo? Por favor, me carregue. Porque ele estava muito exausto. Cordelia ficou sem palavras por um momento antes de perguntar com uma expressão estupefata. Você não subiu de nível? Por que você acha que ainda estou pedindo para você pegar carona? Multar. Cordelia riu enquanto carregava Jude nas costas, e os dois começaram a andar novamente. E naquela noite, ao retornarem para casa, Jude e Cordelia ficaram de castigo por 10 dias. Conde Bayer. A família Bayer é uma das 12 famílias do norte que defendem a parte norte do reino de Salem e é famosa por produzir cavaleiros poderosos por gerações. Victor Cromwell, um antigo vassalo do conde e agora um cavaleiro aposentado, ficou com os olhos vermelhos de lágrimas ao ver o que tinha diante de si. Curraia. Jude Bayer, que era chamado de angústia do Conde Bayer por causa de sua doença de Geujumalmak, que até atrapalhava sua vida diária, agora estava correndo no pátio de treinamento, embora ele estivesse ofegante como se fosse morrer em breve. É realmente um presente dos céus. Durante o encontro de Jude e sua noiva, sua fuga diurna, eles conseguiram o item divino do Deus Sol Solari, que ajudou no tratamento de seu Geujumalmak. Uma excentricidade literal que é coincidência demais para ser vista como uma coincidência, mas só pode ser vista como uma coincidência. O Ascantor, obrigado por cuidar da família Bayer. Victor, que rezou para Ascantor, o deus da guerra, olhou para o pátio de treinamento com um sorriso. Jude, com o rosto vermelho, estava virando a esquina para completar a última volta. 10 voltas ao redor do campo de treinamento. Para cavaleiros comuns, era apenas um aquecimento e uma quantidade mínima de exercício, mas para Jude, era simplesmente um grande desenvolvimento. Há apenas uma semana, ele não conseguia nem correr uma volta no campo de treinamento. Curraia.
Jude, que conseguiu manter a forma de corrida, desabou no lugar quase imediatamente após terminar a última volta. Kurraya, o céu parecia estar girando. Não pensei em nada como se minha cabeça estivesse vazia. Kurraya, acabei deitado. Suava tanto que meu corpo inteiro ficou molhado, como se eu estivesse me afogando. Ah! Há quanto tempo não me deito? Quando minha respiração se acalmou um pouco, consegui pensar. Estou morrendo. 10 voltas ao redor do campo de treinamento. Considerando a distância, é pouco mais de 1 quilômetro. Não foi tão curto, mas também não foi tão longo. Ainda, um sorriso começou a se espalhar no rosto de Jude. Eu podia sentir claramente que estava melhorando aos poucos. Colar do Sol. O colar do Deus Sol Solari ainda estava pendurado no pescoço de Judas. Ao contrário da carpa Fogo Solar, que injeta uma quantidade enorme de energia Yang de uma só vez, o colar do Sol fornece energia Yang de forma lenta, mas contínua. Gyeojumalmak significava um bloqueio dos meridianos devido à imensa energia Yin. A energia Yang, pouco a pouco, derreteu o excesso de energia Yin, e assim os sintomas de Gyeojumalmak começaram a diminuir. Além disso, esse não foi o único efeito do colar do Sol. Quando as energias Yin e Yang se encontraram para se cobiçar, o resultado foi a criação de uma energia clara e pura. No momento, o método de treinamento de mana, em outras palavras, o método de cultivo do Ki interno, era algo que Jude ainda não conseguia treinar adequadamente. Então ele não podia usar a energia pura que foi criada, mas isso não significava que a energia desapareceu. Todas essas energias puras permaneceram no corpo de Jude, então se ele as absorvesse completamente mais tarde, ele poderia alcançar grandes feitos de uma só vez. Jovem mestre, enquanto revirei os olhos ao ouvir a ligação, pude ver Vitor com um rosto cheio de sorrisos. Aposentado aos 60 anos, ele não acompanhou a expedição do Conde Bayer, mas sua vontade de se reformar e treinar continuamente não tem limites. Eu vi você atingir seu objetivo sem desistir até o fim. O Conde ficará muito feliz quando voltar. O que ele disse não foi apenas bajulação. Jude conseguiu terminar de correr 10 voltas no campo, mesmo sofrendo e com dificuldade para respirar. Embora o corpo de Jude ainda estivesse em processo de restauração, Vitor apreciava sua forte força de vontade. Como esperado, Jude também é um Baia. Gyeojumalmak não era diferente de uma maldição quando apareceu, mas o espírito do Conde Bayer, o mestre dos guerreiros, também continuou em Jude. Se você se recuperar um pouco mais, também poderá dominar as artes marciais da família. Jovem mestre, você acha que conseguirá dominar as artes marciais da família Bayer? Posso estar velho, mas isso faz meu coração disparar. Foi Vitor que não foi muito eloquente. Mas o que ele disse era bom, então Jude acabou sorrindo. Mugon, artes marciais do Conde Bayer. Assim como um personagem jogável, Jude também recebeu seus próprios pontos de crescimento. Um deles era o Mugon do Conde Bayer. A família Bayer agora ocupa apenas o nível mais baixo entre as 12 famílias do norte, mas, em certa época, o Conde Bayer era o chefe das 12 famílias e ocupava o cargo de marquês. Os Mugon que foram passados de geração em geração nunca declinaram. Mugon não era apenas uma arte marcial, mas algo sobre-humano que usa o Ki interno, e não é exagero dizer que é mágica em certo sentido. Não havia nada de estranho naquele mundo onde não só existiam anjos e demônios, mas também magia, mas eu me sentia maravilhado cada vez que sentia isso de novo. Agora, jovem mestre, chega por hoje. Não é bom exagerar. Não se esqueça de que descansar o suficiente faz parte do treinamento. Depois que Vitor o ajudou a se levantar, segurando-o com suas mãos gigantes, Jude assentiu e respirou fundo novamente. Uma semana. Já fazia uma semana que eu tinha ganhado o colar do sol do Leizegan da lua vermelha. Nos próximos 3 dias a proibição de sair de casa acabaria, então era hora de se preparar para o próximo passo. Se eu estivesse sozinho, não teria sonhado com isso. Tentando obtê-lo depois do colar do sol. O objetivo final de Jude e Cordélia era proteger o mundo do Armagedon de anjos e demônios impedindo as grandes invocações, mas eles ainda não fizeram nenhum progresso. Ainda estamos impotentes. Era óbvio que era impossível com a combinação de um mago de uma estrela e um cara que mal consegue correr 10 voltas. Por enquanto, eles tiveram que suprimir a impaciência e lançar as bases para o crescimento. Podemos fazer isso juntos. Eu não pretendia fazer isso, mas subi de nível graças a Leizegan e com Cordélia, poderei prosseguir para o próximo passo imediatamente. Mas, como entrar em contato com Cordélia? Não que ele não tivesse um meio de comunicação. Era apenas um fardo. Maja gostaria disso. Depois do voo da semana passada, ela ficou feliz com os olhos, mesmo tendo me repreendido. Querida Amarela. Não, Lady Cordélia. Ao relembrar o primeiro verso da carta para sua noiva, Jude se tornou um rosto de miséria sem perceber. Asterisco, asterisco, asterisco. Na manhã seguinte, na casa do Conde Chase, Cordélia, que estava treinando meditação para aumentar os corações de mana, de repente abriu os olhos tremendo. Porque tive um pressentimento sinistro. O que é isso? Desde sua época como Yellow Storm, seus sentidos eram bons o suficiente para superar os de Outosher. Não acredito que seja tão sinistro que não consigo evitar acordar em meditação. No entanto, não houve necessidade de se preocupar por muito tempo. Isso porque vi alguém que se acredita ser uma das causas de sua premonição. Perder. Dália Ali, acompanhante de Cordélia. Ela se aproximava com um sorriso desconfiado, não, mas sim ameaçador. Dália? Por quê? Por que ela está sorrindo desse jeito? Na verdade, ela tinha uma ideia aproximada do motivo. Eu a vi várias vezes na semana passada, e o nome Jude Bayer sempre aparecia quando ela parecia assim.
Não foi o ato de uma donzela casta, mas eu apoio seu amor. Dalia se aproximou dela e disse isso a ela, que havia recebido uma ordem de restrição. Suas palavras eram assustadoras o suficiente para que eu pudesse me lembrar dela sem erro. Por quê? Por que você está rindo desse jeito de novo? Você vai dizer algo estranho dessa vez novamente. Quando a ansiosa Cordélia sorriu sem jeito, Dalia assentiu como se entendesse tudo e disse em um tom suave: Senhorita, você tem metade do rosto. Eu entendo. Estou te dizendo. Tenho treinado duro. Não é por nenhum outro motivo. Haha, se você insiste. Ela disse que entende, mas seus olhos dizem o contrário. Estava claro que ela estava pensando coisas completamente diferentes. Oh, sério, tudo isso foi por causa de Jude. Se não fosse por aquele dia ou por aquelas falas e diálogos vergonhosos, Dalia não teria entendido tão mal. Na verdade, Cordélia não foi a única que foi punida por sua corrida semanal com Jude. Dalia também sofreu um corte salarial por não acompanhá-la adequadamente, mas ela continuou com a mesma atitude. Ela é como uma irmã. Se Maja era como uma irmã para Jude, para Cordélia, Dalia era como uma irmã com quem ela cresceu desde a infância. Não, pensando bem, isso não é um ato de vingança? Enquanto Cordélia duvidava dela, Dalia falou novamente. De qualquer forma, senhorita, há boas notícias para a senhora problemática. Boas notícias? Sim, boas notícias. O que é isso? O fufu. São notícias do senhor Jude Bayer. Dalia sorriu rapidamente, tirou uma carta dos braços e a estendeu. É uma carta cheia de carinho do senhor Jude Bayer. Carta? Carta de amor. No momento em que ouviu isso, Cordélia sentiu arrepios por todo o corpo, mas também se sentiu feliz. Foi porque ela recebeu notícias de Boxer depois de uma semana. Venha e leia. Quando Dalia a incentivou com olhos brilhantes, Cordélia tinha uma expressão complexa e sutil ao abrir a carta. Para minha querida Lady Cordélia, por quem realmente sinto saudades. Não consegui suportar logo na primeira linha. Mas ainda assim, Cordélia prendeu a respiração e se preparou firmemente. Eu tinha que ler de qualquer maneira. Além disso, não poderia ter sido apenas uma carta. Poderia haver alguma mensagem oculta. É um gotejamento vertical ou um gotejamento diagonal? Cordélia, que lia com dor uma carta cheia de frases doces das correções de Maja, arregalou os olhos de repente. Não foi porque ela encontrou um gotejamento vertical ou diagonal. No final da carta cheia de palavras de amor, uma linha de rango escrita honestamente, sem nenhuma sutileza. 2 dias depois, vamos nos encontrar no templo de Varuna às 14 horas. Ah, você usou seu cérebro. Os únicos que conseguem reconhecer rango em Pleiades são Yellow Storm e Outosher. Nesse ritmo, era um código quase perfeito. Mais do que isso, o templo de Varuna? 2 dias depois, quando a proibição de sair acabou, entendi a data em si, mas o templo de Varuna estava na minha mente. Varuna, o deus da parede de espelhos, um guardião e observador de segredos. Havia um templo de Varuna na cidade fronteiriça onde o Conde Bayer e o Conde Chase viviam. Não era tão grande, mas como Deus que governa os segredos, as pessoas visitavam o templo para fazer confissões. Tem alguma coisa aí? Se você está me pedindo para te ver lá, deve haver alguma coisa. Cordélia procurou em suas memórias por um momento, mas nada lhe veio à mente. De qualquer forma, o problema é... Cordélia, que dobrou a carta depois de ler tudo, olhou levemente para Dalia. E como esperado, os olhos brilhantes de Dalia cumprimentaram Cordélia. Odeio dizer isso. Eu realmente odeio dizer isso. Mas eu ainda tinha que fazer isso. Tive que levar Dalia comigo para sair em plena luz do dia, independentemente de a proibição ter acabado ou não. Dália. Sim, senhorita. Isso 2 dias depois. Sim, senhorita. A senhora vai ter um caso de amor secreto com o senhor Jude Bayer um dia depois do fim da proibição. 2 dias depois? Um caso de amor secreto? Aya, o senhor Bayer deve ter sido muito gentil. Não acredito que ele vai te convidar para sair assim que a proibição acabar. Naquele momento, a mente de Cordélia ficou em branco, mas ela sentiu por enquanto. Eu tinha que ir de qualquer maneira. O mal-entendido foi um pouco irritante, mas não consegui evitar. Enfim, vou ao templo de Varuna em 2 dias. Até o lugar parece muito bom. Estamos tendo um caso de amor secreto no templo do Deus dos Segredos. Não fujam desta vez. Vou arranjar tempo para vocês dois. Dalia, que terminou de falar com um sorriso, até piscou. O que devo dizer? É definitivamente uma história útil, mas me sinto estrangulado. Cordélia fechou os olhos uma vez e respirou fundo. Era para sua paz de espírito. Mas a opinião de Dalia sobre isso era diferente. Você está muito aliviado. O fato de que finalmente posso conhecer meu amado Jude. Cordélia não se concentrou no treinamento na semana passada para suprimir a dor de não poder conhecê-lo? Não se sabe quando o amor se tornou tão profundo, mas na natureza, a comunhão instantânea era mais importante do que o tempo absoluto entre homens e mulheres. Senhorita, eu vou te ajudar muito. Lutando. Dalia olhou para Cordélia com olhos calorosos e Cordélia, que acabará de abrir os olhos, pensou com espanto. O que há de errado com ela? O que você está delirando? Mas não perguntei em voz alta, porque eu tinha medo do que dizer. Enfim. 2 dias depois. Lembre-se disso. Sim, senhorita. 2 dias não é pouco, mas aguente firme. Ok. Ela disse isso de forma fofa, mas não foi fofo. Por que tenho que suportar isso? Prefiro morrer a sofrer. Com um aceno seco, Cordélia deixou os ombros caírem. À tarde, 2 dias depois. Cordélia, usando um chapéu de abas largas e uma saia grande, saiu da mansão do Conde Chase com Dalia. Tacac, tacac. Ouviam-se os sons do cavalo puxando a carruagem e da roda da carruagem rolando. E como se para combinar, Dalia cantarolava. Parecia que era Dalia, não Cordélia, quem estava indo a um encontro. Não é um encontro. Não é um encontro. Era apenas uma reunião de negócios.
Era apenas uma reunião de negócios. Como era importante, Cordélia, que repetiu isso 2 vezes, desviou o olhar da alta tensão de Dalia e olhou pela janela. O local do Templo de Varuna ficava nos arredores da cidade fronteiriça, mas havia muitas pessoas e edifícios. O Templo de Varuna foi construído não apenas no reino de Salem, mas também em qualquer lugar do continente, para ser exato. Ele foi erguido onde havia uma grande população flutuante e a razão era simples. Para esconder a árvore, esconda-a na floresta. A melhor maneira de esconder um segredo era fazer com que as pessoas não se interessassem pelo segredo em si. Se houvesse muitos visitantes, aqueles que visitassem o Templo de Varuna poderiam facilmente se esconder. Senhorita, estamos quase lá. Pode conhecê-lo agora. Sim, sim. Cordélia, com um sorriso forçado, esperava que a carruagem chegasse rápido. Em vez de querer conhecer Jude, eu queria escapar daquele espaço estranho e do olhar excitado de Dalia. Chegamos. E finalmente a carruagem parou. A voz pesada do cocheiro aliviou Cordélia, que soltou um suspiro de alívio, e Dalia continuou seu próprio mal-entendido desta vez novamente. Você está nervoso. Que fofo. Foi Cordélia quem percebeu que Dalia estava pensando só de olhar para os olhos brilhantes dela, mas ela tentou desviar o olhar dessa vez. Não era algo com que eu pudesse lidar naquele momento. De qualquer forma, vamos lá. Sim, senhorita. Cordélia desceu da carruagem com Dalia e olhou ao redor. Talvez por ser tarde, os fiéis de Varuna se destacavam por todo lugar. Mas foi então. Olá. O nome da minha irmã é Cordélia Chase? Uma criança agachada no canto do templo correu para perguntar. Ele era um garotinho de cerca de 5 a 6 anos e segurava um pequeno bilhete dobrado na mão. O que está acontecendo? Embora sua aparência estranha só tenha sido vista recentemente, Dalia era ostensivamente uma cavaleira de escolta do Conde Chase. Depois de bloquear reflexivamente o acesso da criança, ela perguntou em voz baixa, e a criança assustada respondeu hesitante. Insisto. Um irmão muito bonito me mandou entregar isto. Era o bilhete que a criança estava segurando. Era um item muito suspeito, mas o rosto de Dalia se suavizou naquele momento, porque o nome de Jude estava escrito do lado de fora do bilhete. Perder. Sim. Quando Cordélia deu permissão, Dalia pegou o bilhete da criança. Então eu vou. Tenho certeza de que te avisei. Talvez por estar com medo de Dalia, a criança saiu correndo do templo assim que ele entregou o bilhete. Mas Cordélia e Dalia já haviam perdido o interesse na criança há muito tempo. Vamos lá, abra. Depressa. Esse sim. A pedido de Dalia, abriu o bilhete e o conteúdo era simples. Vejo você no confessionário. Sala de confissões. É uma das razões pelas quais o culto ao deus dos segredos, Varuna, está desfrutando de popularidade. No templo de Varuna, havia uma sala de confissão onde você podia confiar e guardar segredos. Varuna não realizou nenhum milagre para aqueles que contavam segredos. Mas o fato de haver um lugar para confiar segredos àqueles que viviam sob o peso do segredo era reconfortante. Nossa, isso é um caso de amor no confessionário? Fufu, que fofo. Naquele momento, Cordélia estava preocupada que o cérebro de Dalia tivesse enlouquecido, porque ela continuava relacionando todas as ações de Cordélia a uma donzela apaixonada, mas ela não podia protestar contra isso. De qualquer forma, vamos lá. Sim, senhorita. No templo de Varuna, tive lembranças de que já havia visitado o local diversas vezes antes de minhas memórias como Yellow Storm despertarem. Enquanto Cordélia se movia para a parte leste do templo, onde ficava a sala de confissão, um padre de meia-idade, que parecia estar encarregado da sala de confissão, aproximou-se e guiou o caminho. Ele está lá dentro. Ele não disse quem, mas era óbvio quem estava lá. O padre se retirou com um sorriso, e Dalia parou na porta e deu um sorriso brilhante. Eu ficarei aqui. E uma piscadela. Foi uma consideração útil de Dalia, mas sinto que estou caindo em um atoleiro. Eu voltarei. Sim, senhorita. Boa sorte. Esse sim. Depois de responder sem jeito, Cordélia entrou no confessionário como se estivesse fugindo. E foi naquele momento. Ei, quanto tempo não nos vemos. Na sala de confissão, onde havia uma pequena escrivaninha e 2 cadeiras, Jude estava esperando como esperado. Este lado sofria com todos os tipos de mal-entendidos, mas o rosto do outro lado parecia estar bem alimentado e abastado. Aia, prefiro morrer do que sofrer. Tempestade amarela? Em vez de responder, Cordélia perguntou a Jude. Como você pegou esse lugar emprestado? Tá? A sala de confissões do templo. Você percebeu a fraqueza do padre? Outosher 009 era alguém que conhecia o funcionamento interno dos grandes e até pequenos NPCs nas ruas. O padre parecia ter uma grande fraqueza, já que tinha vindo até aqui para encontrá-la. Diante da pergunta de Cordélia, Jude piscou uma vez e logo riu levemente. Qual é o ponto fraco? É o dinheiro. Dinheiro. Sim, dinheiro. Ele me emprestou porque eu lhe dei dinheiro. Porque ele o ameaçaria com fraqueza. Eu tenho dinheiro. Você parece esquecer, mas eu sou filho de um conde. Ele também é filho do conde Bayer, uma das 12 famílias do norte. Embora estivessem mais fracos do que costumavam ser, a família Bayer ainda era uma das famílias mais proeminentes. O que eu também sou filha de um conde. Eu sei. Enquanto a desajeitada Cordélia resmungava sem motivo, Jude deu um pequeno sorriso e lhe ofereceu um assento, enquanto Cordélia, em frente a Jude, perguntou, abrindo levemente os olhos. Como está seu Geujumalmac? Estou me recuperando aos poucos. Talvez porque eu tenha ouvido a história, a aparência de Jude pareceu melhor do que antes. E você? Alguma conquista? Acho que falta um pouquinho mais para eu ganhar 2 estrelas. Subi muito de nível da última vez. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Cordélia quando ela se lembrou da luta contra Leizegan. Eu queria fazer isso mais uma vez, mas, infelizmente, o círculo mágico de Belashin só servia para um uso. Se tivéssemos invocado Leizegan à força novamente, poderia haver alguns problemas com o selo desta vez. Por que você me ligou? Não tem nada aqui. Por que não? Você sabe. Tem? Ah, tem sim.
Evento oculto. Diante da resposta de Jude, Cordélia piscou. Porque eu não conseguia entender. De jeito nenhum. Isso não é possível. Não havia nada nos sites de demonstração. Eu não estava falando de um site típico de passo a passo. Ela estava falando sobre Legend of Heroes Wall, um local criado por uma grande quantidade de água podre e estagnada, incluindo Yellowstorm. Cordélia esqueceu disso, mas não foi isso. A memória de Yellowstorm estava correta. A causa do problema foi com Otosher 009, não com Yellowstorm. Não é de se admirar que não haja. Porque eu sou o único que o encontrou. O primeiro aviso de descoberta surgiu quando foi descoberto. E Jude guardou esse evento em sua mente. Não, por que você postaria informações ocultas sobre eventos que você teve dificuldade de encontrar no site do passo a passo? Espere, você não postou no site do passo a passo do Legend of Heroes Wall. Eu postei, mas apenas coisas que todo mundo sabe. Segredos só têm valor quando são mantidos em segredo. O que então você simplesmente colocou tudo para fora? Sério? Cordélia não respondeu, mas era possível saber a resposta apenas olhando para o rosto dela. Sim, então você ficou em segundo lugar. Não é à toa que você sempre ficou em segundo. *RRA, seu babaca. Eu sabia que tinha algo suspeito. Me esforcei e não consegui alcançar. Norfolk é ingênuo. Nunca imaginei roubar a base. Mas na verdade, eu tinha apenas adivinhado. Enquanto eu me divertia lendo os comentários das pessoas, vi uma pista escondida nas postagens dos guias. Então, o que é? O que está escondido aqui? É seu de novo? Quando Cordélia perguntou com um beicinho, Jude escondeu o riso e continuou a falar. Tem o meu, e tem o seu também. Você conhece o livro da masmorra? Eu sei. Tem algum livro de masmorra escondido aqui? Está escondido. As recompensas são muito boas. Dungeon Book, como o próprio nome sugere, era uma masmorra virtual que podia ser acessada usando um livro. Qual é a recompensa? O meu é um Mugon, arte marcial. O seu provavelmente é mágico. Livro de habilidades? Livro de habilidades. Usando o livro de habilidades, você pode adquirir a habilidade imediatamente, sem precisar aprendê-la. A tentada Cordélia se inclinou na direção de Jude e perguntou. Que tipo de Mugon e magia é essa em detalhes? Para Mugon, é um jogo de pés, mas não sei para mágica. Por que você não sabe? Eu ainda não o quebrei como mago. Com certeza. Era uma explicação válida. Precisei quebrá-la para saber. Classificação? Não seria tão alta se pudéssemos desafiá-la logo no começo. Classificação B. Classificação B? Classificação B. Os olhos de Cordélia se arregalaram. Ela teria feito isso, já que era de nível B. Claro, se você analisar Legend of Heroes 2 como um todo, o rank B não foi tão bom. Mas se você tivesse acabado de começar, não seria exagero dizer que o rank B era um rank acima do céu. Originalmente, o que você conseguia nesse ponto era geralmente ou D, ou C na melhor das hipóteses. O 1 então a magia seria de nível B? Talvez? Um sorriso brilhante surgiu no rosto de Cordélia. Ótimo. Então vamos resolver isso rápido. Onde está? Onde está escondido? Aqui. Aqui. Eu já encontrei. Ele estava localizado em uma sala secreta nas profundezas da biblioteca do templo, mas vim de manhã para encontrá-lo. Foi por isso que pedi para encontrar Cordélia à tarde, em primeiro lugar. Tempo é ouro, certo? Dizendo isso com um sorriso, Jude tirou um livro fino de seus braços e o colocou sobre a mesa. Livro da Masmorra de Varuna. Cordélia olhou para a capa do livro vermelho, levantou a cabeça e perguntou. Agora mesmo? Agora mesmo. Nenhuma outra consulta foi necessária. Jude abriu o livro e recitou o feitiço, e uma luz branca e pura encheu a sala de confissão. Livro da Masmorra. Havia uma grande variedade de tipos, mas o uso em si era sempre o mesmo. Mova a pessoa que abriu o livro para a masmorra. Houve momentos em que a masmorra era um espaço virtual, como um jogo de realidade virtual, e houve momentos em que era uma masmorra real, mas em grande parte, também era a chave para o teletransporte. Jude abriu os olhos lentamente. A luz branca e pura desapareceu, e o que surgiu não foi a estreita e escura sala de confissão, mas um céu negro e um chão branco, para ser exato, um grande espaço coberto com um pano branco puro. Cheguei ao lugar certo. O livro da masmorra com autor e título desconhecidos estava escondido no templo de Varuna, o deus da parede de espelhos. Em Legend of Heroes 2, esta era a chave para a masmorra conquistável. Não, Otosher 009 foi o único que entrou e a conquistou. Há uma razão pela qual eu aguentei por mais de 10 anos. O mundo de Legend of Heroes 2 continua a crescer. O que isso significava era que mesmo agora, cerca de 10 anos após seu lançamento, Legend of Heroes 2 não havia interrompido sua atualização periódica. Não foi apenas a história principal do segundo episódio para o modo single player, mas também a história entre o segundo e o terceiro estágios principais do sistema de jogo multiplayer. A história de cada personagem, as várias missões que resultam dela e os relacionamentos impensáveis entre NPCs, etc. Além disso, o número de histórias nunca foi pequeno. Há rumores de que a inteligência artificial usando Big Data continua a criar histórias, embora eu não saiba se era real, mas uma quantidade enorme de histórias foi criada a cada atualização. Apesar do jogo estar cheio de águas podres como Otosher 009 e Yellowstorm, Legend of Heroes 2 ainda não foi completamente conquistado, porque ainda há elementos que não conheço. Claro, o fato de haver um reino de mistério aqui, onde você não sabe se está em Legend of Heroes 2 ou no mundo como Legend of Heroes 2, não era algo para ficar feliz, pois estava mais próximo de um demérito do que de um mérito. O que importa agora é o fato de que o próprio Jude havia entrado na masmorra.
E Cordélia? Ai, estou com dor de cabeça. Será que é enjoo por teletransporte? A voz de Cordélia veio de trás dele, como se fosse responder. Quando me virei, vi Cordélia segurando a cabeça com uma expressão de dor. Você está bem, Cordélia? Não está tudo bem. Você está bem? Ah, estou bem. Por que você está bem? Por que você não está bem? Eu sei. Talvez por causa do enjoo, Cordélia, que reagiu como uma tola, tremeu. De qualquer forma, esta é a masmorra do livro de masmorras. Parece uma masmorra virtual? A maior diferença entre uma masmorra virtual e uma masmorra real era a presença ou ausência de morte. Se for uma masmorra virtual, mesmo que você morra dentro dela, você não morre de verdade. Embora tenha sentido dor, você foi deportado do livro e não ficou ferido. Claro que havia penalidades além da dor. É impossível tentar novamente. Uma vez expulsos, eles não podem retornar ao calabouço virtual. Mas é muito melhor do que morrer. Houve duas razões pelas quais Jude escolheu originalmente o Varunas Dungeon Book nesta fase. Uma era que a recompensa era boa, como eu havia dito a Cordélia, e a outra era experimentar uma batalha real sem risco de vida. Afinal, Legend of Heroes 2 é um jogo de luta. A jornada para impedir a grande invocação também foi acompanhada de batalhas. Mais uma vez, Jude, que havia clareado a mente, olhou para Cordélia e logo tinha um pequeno sorriso no rosto. Uau, é realmente real. Era um lugar onde eu entrava e saía inúmeras vezes no jogo, mas nessa realidade, essa era a minha primeira vez. Era estranhamente interessante e misterioso, então olhei ao redor com os olhos bem abertos. De qualquer forma, é isso. Jude virou-se para a mão esquerda e sorriu novamente para Cordélia. Bingo! Conforme planejado, ele segurava uma grande bolsa na mão esquerda. Era uma bolsa que ele segurou deliberadamente antes de abrir o livro. Mesmo no jogo, o livro da masmorra também continha todos os itens que eu estava segurando. Jude sorriu e abriu a sacola. Como ela era grande, havia uma grande variedade de itens dentro. Eu deveria ter trazido minha bolsa também. Cordélia disse, levantando levemente a saia. Parece que ela andou carregando muitas coisas na saia novamente. O que você trouxe? Apenas o básico. Cordélia, respondendo à pergunta de Jude, olhou ao redor novamente e disse, fazendo beicinho. Não olhe para trás até que eu diga. Devo simplesmente virar as costas e sentar? Então está bom. Cordélia, que já havia dito isso, riu, e Jude rapidamente se virou e vasculhou as coisas em sua bolsa novamente. Por falar nisso. Sim. Em que tecnologia você é especialista? Você quer dizer mágica? Sim, mágica. Primeiro, elemental. Vou atrás dos tipos chama. E quanto aos buffos ou debuffs? Preciso pegá-lo. Mas a base é elementar, porque vou precisar de poder de fogo. Bem, que resposta típica da Yellow Storm. Um maníaco por batalhas arriscadas. Em resposta aos comentários de Jude, Cordélia respondeu com um pequeno sorriso. Porque sou eu. Pode se virar agora. Então, sem hesitação. Sentando-se novamente, Jude arregalou os olhos e logo sorriu novamente. É a nossa tempestade amarela, como esperado. Cordélia, que estava usando uma saia larga e um vestido cheio de renda, estava usando seu próprio uniforme de combate naquele momento. Blusa justa e calças de couro, uma adaga na cintura e uma pequena varinha mágica em forma de bastão na mão. Os sapatos dela não eram sapatos sociais, mas botas de couro. Você sabia que estava vindo para cá? Não, mas pensei que algo tivesse acontecido quando você me ligou, então trouxe na minha saia. Você pode me mostrar o interior dessa saia depois? Estou curiosa sobre a estrutura interna. O que esse maluco está dizendo? Houve uma onda de insultos, mas Cordélia estava sorrindo. Jude também deu de ombros uma vez e então se aproximou de Cordélia com algumas das coisas que tirou da bolsa. Vamos, vista isso também. Não hesite. O que Jude trouxe foi um colete de couro com correntes, polainas rígidas e protetores de punho feitos de couro oleado. Há também um capacete e um escudo. Novamente era feito de couro. Jude, que colocou o capacete com velhos óculos de aviador sobre a cabeça de Cordélia, sorriu satisfeito e Cordélia, olhando ao redor para o escudo redondo de couro que ela de alguma forma passou a segurar em sua mão, semicerrou os olhos bem abertos. Superador. Sim? Se meus olhos não estavam errados, este não é o único conjunto de armadura na bolsa? Isso mesmo. Mas por que você está colocando isso em mim? Isso é porque você é a linha. Primeira fila? Sim, primeira fila. A linha de batalha à sua frente na batalha? A linha de batalha. Você é um guerreiro e eu sou um mago? Ei, o que houve com você? Sou um homem com Gyojumon-mak. Como posso ficar na linha de frente agora? Estou atrás da linha. Você ganhou o colar do sol. Será que vai ser tratado em 10 dias? Tem algo que você ignora, mesmo que seja, tá? Mesmo sem Gyojumon-mak, Jude ainda está fraco. Os membros eram fracos e o peso do corpo era leve. Talvez a massa muscular seja ainda menor que a de Cordélia. Mas como é consciencioso. Eles vão te vestir com sua única armadura para ficar na sua frente. Jude sorriu, e Cordélia disse com um sorriso brilhante também. Porra. Sim, sim. Se meu Gyojumon-mak estiver curado, eu te carrego, levo um soco seu, atravesso o muro e até fico na primeira fila. Jude sorriu e levantou o polegar novamente, enquanto Cordélia ficou parada. Ei. Vou ficar na linha de frente por enquanto. E aí? O que você vai fazer na última fila? Vou usar isto. Jude voltou até sua bolsa e tirou um monte de papéis que havia guardado lá dentro. Círculo mágico? Eu os disponibilizei em nosso nível. Originalmente, Jude experimentou vários círculos mágicos primeiro para descobrir como iniciar e usar o círculo mágico de Belastin. Deixe-me ver. Aqui está. Não tenha pressa. No papel, um pouco maior que o tamanho da palma da mão, era possível ver desenhos de padrões bastante complexos. Louco BA.
Cordélia, que olhava para os círculos mágicos, não teve escolha a não ser desabafar suas maldições de admiração. O número de círculos mágicos que Jude distribuiu foi de 30 páginas. Círculos mágicos de uma estrela foram desenhados, mas o motivo pelo qual Cordélia amaldiçoou era simples. Você decorou tudo isso? O círculo mágico de Belasting era incrivelmente complexo, mas bem, era um círculo mágico muito especial. Entretanto, os círculos mágicos na frente deles não eram tão grandes. Claro, seria fácil de memorizar porque era simples, mas com tantos, ele memorizou todos esses números? Não é nada. Naquele momento, Cordélia quis perguntar quantas coisas mais ele havia memorizado, mas decidiu esperar. Com certeza vou memorizar tudo, e você vai me provocar se eu não conseguir memorizá-lo. Cordélia? Bem, ótimo. Isso deve bastar. Existem muitos tipos diferentes de círculos mágicos. Sim, então por favor, injete um pouco de mana nele. É? Não, você tem que injetar mana no círculo mágico para usá-lo. E quanto ao seu mana? Ei, aqui de novo. Estou com o Guiljumanmak. Filho da puta, bandido, filho da puta. Au. Claro, o último que disse isso foi Jude, e dessa vez, Cordélia rosnou como um cachorro. E uma hora depois, Cordélia, que terminou de injetar mana nos círculos mágicos bebendo as poções de mana que havia trazido, caiu no chão. Ah tá, ainda não comecei, mas quero me espalhar no chão. Mas não era hora de espalhar. A velocidade do tempo é dobrada enquanto o me diga. Foi uma 20 vezes no jogo. Cordélia resmungou e perguntou, e Jude respondeu de forma revigorante enquanto guardava os círculos mágicos. 20 vezes. Em outras palavras, aqui 20 minutos dentro do livro da masmorra significavam 1 minuto fora. Não importa o quanto a confissão seja longa, depois de meia hora, Maja e Dalia estarão preocupadas. Então vamos terminar antes disso. Espere, meia hora? Quanto tempo demora para atacar aqui? Não sei. No nosso nível atual, cerca de 8 horas, se contarmos o tempo de descanso? Loucura. O que tem aqui? Como já expliquei, livros de Mulgon e magia de nível B. É claro que teremos que sofrer primeiro? Ao ouvir a resposta, Cordélia pensou que estava revirando os olhos, mas logo fechou os olhos e deu um suspiro. Você só precisa usar aqueles círculos mágicos fedorentos. Sem chance. Jude, que respondeu calmamente, sentou-se na frente de Cordélia e desdobrou um grande pedaço de papel. Era um mapa da masmorra desenhado com antecedência com base em suas memórias. Eu me lembro de todas as estradas, mas você deveria conhecê-las por enquanto. Também deveríamos falar sobre os monstros que sairão lá dentro. Por quê? Não é nada. O que um cara que consegue até memorizar o círculo mágico de Belasting não consegue memorizar? Mais uma vez impressionados, ela e Jude começaram a conversar seriamente sobre sua estratégia de masmorra. Quanto tempo se passou desde então? Depois de uma discussão áspera, Jude e Cordélia ficaram lado a lado em frente a uma grande porta em arco. Se o lugar em que você está agora é uma zona segura, além disso havia um lugar perigoso para monstros aparecerem. Jude respirou fundo, então olhou para Cordélia, e ela também olhou para ele. Vamos começar? Vamos começar. Ataque ao livro da masmorra de Varuna. Os dois que estavam lado a lado deram os primeiros passos. O maior pontuador de Legend of Heroes 2 foi Otosher 009, que ficou em primeiro lugar no ranking de servidores. No entanto, quem mais caçou em Legend of Heroes 2 foi Yellow Storm, o número 2 no ranking de servidores. Se você contar o número de monstros que você caçou, Yellow Storm tem o dobro do número de monstros que Otosher tem. Ela foi quem mais vivenciou batalhas em Legend of Heroes 2. Entretanto, Cordélia não havia vivenciado uma batalha real. Leizega não é contado. Ele nem conseguia se mover por causa do selo e francamente naquela época, a própria Cordélia e Jude ficaram loucos por causa do aumento de nível. De qualquer forma, essa foi nossa primeira batalha de verdade. Portanto, embora Cordélia estivesse mais nervosa do que o esperado, ela conseguiu travar a batalha com facilidade. É tão confortável. O livro de masmorras de Varuna nunca foi fácil. Basicamente, havia monstros goblins nos estágios iniciais, mas eles não eram comuns. Goblins com atributos diferentes apareciam em cada sala, e seus níveis também não eram baixos. Em termos de Legend of Heroes 2, era algo em torno do nível 10. Monstros que tinham quase o dobro do nível de Jude e Cordélia apareceram com atributos e habilidades diferentes. Então não era exagero dizer que a dificuldade estava no modo pesadelo. Mesmo assim, Cordélia se sentia confortável. As mãos e os pés estão tão sincronizados. Não quero admitir, mas fiz. Além disso, Otosher 009 foi o suporte mais perfeito já experimentado pelo Yellow Storm. Assim que os goblins mascarados de preto com atributos de escuridão apareceram, mesmo antes deles aparecerem, Jude já estava rasgando o círculo mágico do atributo de luz para neutralizar o atributo de escuridão. Quando os goblins apareceram, eles começaram a sentir uma grande fadiga assim que pisaram no chão com atributos leves. E Cordélia os bombardeou com mísseis mágicos antes mesmo que pudessem se aproximar deles adequadamente. Claro que este não foi o único. Jude viu exatamente o que Cordélia precisava. Se você ficasse sem mana, poções de mana voavam por trás, e se você precisasse de um certo círculo mágico, Jude chegava perto dela e dava o círculo mágico para ela. Como resultado, a natureza da caçada de Jude e Cordélia foi rápida e sofisticada, ao mesmo tempo que a cirurgia de um médico e uma enfermeira que trabalhavam arduamente há muitos anos. Mas mesmo assim, o som de Varrak fez Cordélia explodir de raiva. Ei, não coma logo o último gole. O nível médio dos monstros inimigos era de 9 a 10. Quase o dobro do de Cordélia, era quase impossível derrubá-lo com um único tiro, e o número daqueles que corriam para a beira da morte natural também era considerável. E toda vez que esses caras apareciam, Jude dava um golpe perfeito e macabro.
quando você também trouxe um arco e uma machadinha. Além disso, sua taxa de acerto foi significativa. Por causa de seu Shomujishi, Jude era proficiente em movimentar seu corpo. Que é? O Goblin, que foi atingido no peito por um machado, desmaiou com um grito. Estava cambaleando por causa de um míssil mágico de Cordelia. Quando Jude tempera e Cordelia atira, Jude finaliza tudo de novo. A respiração deles estava quase perfeita, mas porque parece que não era Jude, mas a própria Cordelia quem estava dando suporte. De qualquer forma, a experiência em si foi a estrutura na qual a pessoa que deu o último golpe comeu mais. Lá vem ele de novo. Jude, que sacou o machado de mão cravado no peito do Goblin, gritou enquanto olhava para frente. O Goblin, que tem cerca de 2 vezes o tamanho dos Goblins que apareceram até agora, veio correndo e gritando. Graxa! Cordelia gritou, apontando para o chão. O Goblin, que corria descontroladamente, pisou de repente no chão escorregadio e caiu em grande estilo, e mais uma vez, Jude gritou e rasgou o círculo mágico. Amarrar. Uma corda invisível amarrava os membros do Goblin caído. Considerando a força do Goblin, não duraria muito, mas não era muito tempo, de qualquer forma. Jude soltou um breve suspiro. Enquanto pegava seu machado e corria em sua direção, Cordelia lançou um feitiço rapidamente em vez de olhar para Jude. Euracha. Jude não mentiu para Cordelia. Graças ao colar do sol, seu Gyojumon-maki estava sendo tratado, mas ele ainda tinha um corpo fraco. Mesmo assim, ele ainda possuía força mínima. Se fosse assim, teria sido suficiente atacar um lugar onde até mesmo essa força mínima poderia causar um golpe crítico. Kekwaa! O Goblin gritou quando o machado o atingiu entre suas virilhas. A luta foi tão violenta que a magia Yamahar foi destruída imediatamente. Ops! Embora fosse o agressor, Jude, que estava rolando no chão para evitar o chute do Goblin, colocou as mãos entre as virilhas sem perceber, e Cordelia completou seu feitiço. Flecha de fogo. Ao contrário do míssil mágico, sem atributo, flecha de fogo era do atributo fogo. Para Cordelia, que ainda era uma maga de uma estrela, era uma magia que exigia tempo para ser conjurada. Keoawa. As flechas de fogo caíram novamente entre a virilha do Goblin, e o Goblin flutuante se esticou em um momento com um som crepitante. Foi um choque causado por uma série de choques. Aia, aia, ah. Cordelia, envolta em um anel de luz branca, desabou com um suspiro descontrolado, e Jude também soltou um suspiro de alívio. É o fim das ondas de monstros. Agora só resta a sala do chefe. Ouvindo as palavras de Jude, que estava estendido no chão, Cordelia fechou os olhos e enxugou o suor da testa. 5 horas. Foi o tempo que levou para chegar aqui. Claro, fazíamos uma pausa de vez em quando. No entanto, era evidente que essa marcha forçada era incrivelmente cansativa. De fato, é Yellow Storm. Jude, que se sentou enquanto levantava a parte superior do corpo para acalmar a respiração, olhou para Cordelia e sorriu. Talvez, se tivesse vindo outra pessoa além de Cordelia, eu não teria chegado aqui em 5 horas. Não, acho que não precisei planejar nada. De qualquer forma, eu vim aqui. Era uma masmorra virtual onde você nunca morre, então a experiência foi ruim, mas por causa da diferença de nível entre os monstros. O nível do próprio Jude chegou a 7 pouco antes do 8, e o de Cordelia chegou a 8. É possível. Jude, que contou o número de círculos mágicos restantes, assentiu. Consumimos menos do que o esperado contra os inimigos, então isso foi o suficiente para desafiar a sala do chefe. Cordelia, você está exausta? Em resposta à pergunta de Jude, Cordelia deitou-se em vez de responder, então Jude decidiu descansar um pouco mais. 1 hora depois, Jude e Cordelia, que recuperaram sua força física e mana por meio de seus respectivos descansos e meditações, ficaram lado a lado na grande porta preta, que é a entrada para a sala do chefe. O que vai sair? Lobo furioso. Não é um Goblin? Lobo furioso. Ele se move rápido. Você e eu precisamos nos movimentar constantemente. Qual é o nosso plano de ação? Eu amarro, você bate nele. Mas, você se concentra em desviar até eu dar o sinal. Tenho alguns trabalhos preliminares para fazer. Por quê? Quando Jude perguntou, Cordelia estreitou os olhos uma vez em vez de responder imediatamente. Você está tentando fazer algo estranho? O que é estranho? Nós dois estamos prestes a pegá-los quando trabalhamos juntos. Tudo bem. Se você insiste. A determinada Cordelia relaxou levemente e então cutucou Jude, que abriu a porta da sala do chefe. Asterisco, asterisco, asterisco. No momento em que abri a porta, o silêncio caiu. A atmosfera em si mudou. Uma terra coberta com um pano branco sob um céu negro. No meio dela estava um lobo gigante. Com seu pelo verde e listras amarelas claras, seus olhos brilhavam em amarelo e ele exalava um hálito quente. A distância é de cerca de 30 metros. Nunca era perto, mas também não era uma distância segura. Jude lançou um olhar de soslaio para Cordelia, e Cordelia também. Os dois se distanciaram gradualmente após trocarem olhares. O lobo furioso não se moveu apressadamente. Com baba quente alternava entre Jude e Cordelia e em determinado momento arrepiou os pelos e deu força aos membros. Logo depois, quando Cordelia exalou, o lobo furioso chutou o chão. Ele avançou em direção a Jude e Jude, que havia previsto isso com antecedência, jogou seu corpo sem demora e rolou no chão. Cordelia. Em vez de responder, Cordelia rasgou o círculo mágico que havia tomado durante o intervalo. A magia Bin atingiu o lobo furioso e no meio dela, Jude, que se levantou, também rasgou um círculo mágico. Era Bin, novamente. Kyaoyong. O lobo furioso rugiu. O Abin de Cordelia foi destruído pelo rugido do lobo, mas o Bin de Jude prendeu seu corpo. Graxa. Cordelia desdobra a magia novamente. Estava entre Jude e o lobo furioso, e o lobo que se libertou das amarras à força escorregou no chão. Jude jogou o machado em direção ao lobo furioso. Ele rasgou o círculo mágico sem nem olhar se acertou ou não. Quakang.
Não foi um abim, dessa vez. A primeira foi uma cachoeira que ele salvou, e a segunda foi um relâmpago. Uma poça d'água gerada no ar atingiu o lobo furioso. Então, um único raio atingiu a cabeça molhada do lobo, que é o Eong. O lobo Fury rugiu de dor, mas Cordélia sentiu uma sensação de incompatibilidade naquele momento. Judas? Ela gritou e se afastou ao mesmo tempo. Isso porque o lobo furioso correu em direção a Cordélia, e estava mais rápido do que nunca. Ainda não. Jude pisou no chão e rasgou outro círculo mágico. Então, novamente, um raio atingiu o lobo furioso, e Cordélia estava convencida. Jude não estava atacando o lobo Fúria agora. Ao contrário, ele estava fortalecendo a louco. Atributo relâmpago. Para o lobo Fúria, o atributo relâmpago e relâmpago não era nada mais do que um suplemento nutricional que o fortalecia. Mesmo assim, Jude o atingiu com a relâmpago 2 vezes para fortalecê-lo. Por quê? Para quê? Bingo! No momento do grito de Jude, o lobo furioso rugiu para o céu. Ao mesmo tempo, um enorme chifre surgiu entre sua testa. Parajijijik. Um raio brilhou ao longo de seu chifre, e Cordélia entendeu. Em primeiro lugar, esse era o objetivo de Jude. Fortalecendo o Lobo Fúria para revelar seus poderes ocultos. Era uma peça escondida para obter o livro de habilidades de nível B. Porra, eu sabia que tinha alguma coisa estranha. Desde o começo ele disse que era seguro para uma masmorra que dá um livro de habilidades de classificação B. Chefe de masmorra aprimorado. Os chifres que cresceram em sua testa não foram a única mudança no Lobo Furioso. O tamanho em si parecia muito maior do que antes. Ótimo! Foi despertado corretamente. Enquanto Jude gritava com uma voz alegre, Cordélia imediatamente xingou. Seu maluco! Conseguimos pegar isso? Temos que pegá-lo. O quê? Você não consegue pegá-lo? Bastardo maligno. Droga, seu desgraçado. No meio de toda essa provocação, Cordélia rapidamente afastou o cabelo enquanto consertava uma varinha mágica que parecia um bastão. Jude riu muito enquanto segurava um monte de círculos mágicos na mão esquerda e um machado na mão direita. Está chegando. Quando Jude disse isso, o Lobo Fúria avançou.